malucos e maluquetes de plantão. Começou mais um Rivotril, não é mesmo, Perrone? É claro, e direto dos estúdios Larica na Brasa, aqui do quintal, passando muito frio aqui em São Paulo. Hoje, um convidado, comedor de hambúrguer, um convidado de peso que detém um dos maiores rankings de hambúrguer da internet. Mas antes... E eu queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? E para o dia de hoje vai ter nhoque de abóbora recheada com mozzarella de búfala, tá? Ai, que delícia, cara! E sem mais delongas, Marcos Vigorito. Prazer, Marcos Vigorito do Guia do Hambúrguer. E não como só hambúrguer antes que alguém já ache que eu só como hambúrguer, porque só me vem na internet comendo hambúrguer, fazendo hambúrguer. Eu gosto muito de hambúrguer, não enjoo. Tava falando pra vocês agora há pouco que até nas minhas horas vagas, aquela segundinha à noite, eu pego um delivery de um clássico, só pra preencher a semana, né? Cara, nossa, você come segunda, hambúrguer, você grava na terça, né? Eu gravo na terça YouTube, aí quarta, quinta eu gravo hamburgueria ou até sexta. No final de semana é difícil eu comer hambúrguer. Amém, né? Mas aí eu como pizza, eu vou na churrascaria, eu vou no italiano. Aí eu faço tipo um tour de restaurante para poder também conhecer outras coisas diferentes, né? Então eu vou em vários tipos de restaurante, até para referência, para criar, né? Porque no YouTube meu foco hoje em dia, pelo menos a maioria do que eu posto é receita. Então eu gosto de conhecer outros. Sempre fui assim, né? Desde a época lá atrás, quando eu fazia a feirinha gastronômica, minha referência era sempre fora do mundo do hambúrguer ou fora, para poder trazer alguma coisa nova, né? Eu sempre busco uma coisa nova. Essa feirinha gastronômica, Marcos? Eu comecei. Foi assim, ó. Em 2013. Eu conheci o Marcos lá. Foi. A feirinha gastronômica era assim. Em 2013 tem o Burger Fest, que é o festival de hambúrguer que já rola desde essa época. Certo. E aí o que aconteceu? O Burger Fest acontecia que era cada hamburgueria criava uma receita específica para o festival e vendia na hamburgueria. Mas isso, o primeiro lugar foi assim, Marcos? Porque eu me lembro do primeiro Burger Fest que foi na Benedito Calixto. Então, é uma confusão que todo mundo faz. O Burger Fest sempre ele já rolou... existia. Não, ele teve a primeira edição. Tá. E aí a primeira edição, o que era? Era o burger num olhar dos restaurantes. Então, os restaurantes criavam hambúrguer, normalmente restaurantes que não tinham. Então eu fui na época em restaurante que era um restaurante francês clássico, um restaurante até do... Esqueci o nome dele. De quem? Bertolazzi. Bertolazzi. Eu sou ruim de minha memória não anda muito boa. Tem uma massa boa lá no Bertolazzi. Então, aí ele fazia, por exemplo, um burger de polpettone. Então, cada restaurante tinha a sua visão e aí tinha uma ou outra hamburgueria. Não era um festival de hamburguerias. Era um festival de hambúrguer nos restaurantes. Isso foi o começo. Ah, então, tipo, restaurante que fosse japonês, italiano... Não importa. Fui árabe. no Zuko, por exemplo, que não tem nada a ver com hambúrguer, fazia o hambúrguer. Então, o Zena era o do Bertolazzi. Ele tinha um outro também, que eu não lembro o nome, que fazia o polpettone. Aí o Zena fazia de outro jeito. Cada restaurante via a sua leitura. Eu fui no L'Amitié, não sei se é assim que fala, mas é um francês clássico que eu fui comer um hambúrguer no prato com foie gras. Então, era o hambúrguer na visão dos restaurantes. Era muito legal, mas não tinha hamburgueria. Não era um festival de hamburguerias. E pegava isso? Porque eu não me lembro, sinceramente. Eu acho que eu vi um pouco depois. Isso
Pegou Tinha um burburinho? muito. Tinha um burburinho legal, até porque era diferente. E aí, lógico, tinha clássicos como, por exemplo, PJ Clark's, que não era uma hamburgueria, mas é um clássico americano de Nova York aí que tinha no Brasil. Não tem mais? Não tem mais, fechou, infelizmente, mas eles tinham um hambúrguer muito Eu bom. gostava do hambúrguer deles. Eu achava o hambúrguer muito bom na época. E eles faziam também. Então até fiz tour com o Burger Fest, teve esse primeiro. Na segunda edição, ele fez uma feirinha de hambúrguer. E eu já tava de olho nas feirinhas gastronômicas que rolavam. Na verdade, tinha uma que era do Maurício Schwartz. Tá, essa feirinha chamava como, do Maurício? Feirinha gastronômica. Rolava na Vila Madalena. E eu já tinha até me inscrito. Mas como pessoa física, não como o guia do hambúrguer. O Baran é o cara do Burger Fest. Isso. Né? E o Maurício, ele era o cara de várias feirinhas. Porque, E chefes na rua. Porque eu conheci você... Deixa eu me lembrar em qual feirinha que foi, cara. Eu acho que eu conheci você de verdade na feirinha ali no final da Rebouças. Ali perto do Shopping Eldorado, onde hoje é um empreendimento de prédio ali. É o Butantã. Isso. Butantã Food Park era na época. Eu acho que eu conheci você ali. Depois te vi de novo no Jardim das Perdizes, que teve Isso. aquela da madrugada. Você participou dessa da madrugada? Não, da madrugada eu não participei. Essa da madrugada que teve no Jardim das Perdizes, eu tava com a mão... Eu fiz o favor a mim mesmo, Foi né? aquela que você perfurou, Eu não? enfiei uma faca na minha mão, né? Pegou nervo? Pegou. Fiz cirurgia, tudo. Nossa. Eu falei, O que fudeu. você tava porque... cortando? Olha que eu tava fazendo o que eu faço pra ninguém fazer. Não congele hambúrguer. Tinha sobrado meia dúzia de evento e eu guardei no congelador. Eu falei, hoje à noite é dia de comer hambúrguer, né? Como sempre. Então eu fui lá descongelar o hambúrguer. Peguei minha cabo branco, a minha peixeira. E você foi E fiz assim, ó. Pum! Quando soltou, mas foi direto aqui na mão. A ponta da faca saiu do outro lado. Eu fiz isso, cara, uma vez, mas não chegou a fazer essa besteira. Eu achei que, tipo, não era nada. Eu fui pro banheiro pra colocar um band-aid. Porque eu sou meio assim, 13. Né? 13. Aí eu olhei assim, tinha uma fenda na minha mão. Dava pra ver dentro. Eu falei assim, puta, acho que isso aqui deu ruim. Acho que eu vou ter que ir no hospital, Acho que né? eu tava... Talvez colocar um band-aid. Você tava eu fui sozinho, pro Marcos? banheiro, tava sozinho. Você trabalhava sozinho nessa época? Sim, É? trabalhava sozinho. No dia a dia era sozinho. Só eu que fazia tudo do guia, tinha que fazer tudo. Cara, você... Isso é que ano? Ah, isso é... 2000. Não, o do acidente foi depois. Foi em 2014, eu acho. Depois eu continuo da feirinha, mas assim, o acidente foi... Não, foi mais recente, foi 2016, assim, mais pra frente. Ah, foi na feirinha que foi 24 horas. Ali. Isso, foi quando foi essa feirinha da 24 horas. Tá. E aí eu passei uns 6 meses com a mão zoada. Então eu não conseguia fazer evento grande. Nossa, teve que fazer fisioterapia tudo, né? Então, voltar aos a minha movimentos. fisioterapia também foi meio roots, foi a embreagem da moto. Ah. E, cara, Aliás, né, o Mas Marcos, funcionou. você anda de moto. Ando de moto. É por isso que vocês são irmãos gêmeos, né, cara? Eu só Pô, não vim de tudo moto igual. hoje porque eu odeio moto na chuva. Mas, ó, abriu o tempo, cara. Tá frio, mas abriu. Acho que hoje não chove mais. Eu também Acho que acho. não, só se Amanhã for já de vai noitão. fazer tempo bom e sexta... Não, amanhã é sábado- sexta. é E sábado que vai esquentar. sol, porque Sábado vai que ter vai esquentar. evento, hein? Vou ter evento. Sábado tem que ter só, domingo também, que tem dia dos pais. É isso aí. Você, quando eu te conheci, que eu tinha começado o meu canal no YouTube, você tinha uma outra ocupação profissional, né? Isso. O guia, ele era... Meu segundo... Quando você me conheceu, era a minha segunda ocupação, mas já era ocupação, né? Tá. Não era hobby mais. E quando que ela se tornou a sua ocupação, mesmo a segunda, que deixou de ser hobby? Você na sua cabeça, você tinha ideia de monetizar isso? Ou sempre foi, vou monetizar? Sempre eu pensei no monetizar, mas nunca achei que seria meu trabalho full. Então o que aconteceu? Lá em 2010, na verdade foi assim, quando eu tive a ideia do Guia do Hambúrguer, eu fiz ECA, Escola de Comunicações e Artes,
E pra você se formar, você tem que fazer uma monografia. Que é um puta de um saco. Essa que é a verdade. Lá em 2006. Aí, meu tema da monografia era justamente comparar as empresas. Eu fiz um trabalho meio de user experience. Na época não tinha esse nome. Mas era meio que eu comparei como as empresas se portavam na internet. Nessa época, é a época do Orkut, a época que as empresas não tinham nem site. Você tinha Orkut? Tinha, teve a comunidade do guia. Você só tinha uma comunidade? Não, eu tinha várias. Eu tinha várias, mas eu tinha do guia do hambúrguer. Tá. Aí o que aconteceu? Em 2006 eu tinha que me formar fazendo a monografia, tava naquela transição, eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 7 anos na IBM. Trabalhava com servidor, trabalhava com coisas técnicas. Ali na 23. Na 23, trabalhei 7 anos na IBM. Aí eu saí da IBM, tava fazendo faculdade de publicidade, não consegui ir pro marketing da IBM, enfim. Meu foco quando eu fiz faculdade era ir pro marketing, não era nem ir pra criação. Mas apesar de que eu gostava mais da criação, mas tava focado mais que eu queria uma carreira mais estável, que não dependesse muito de criatividade. Acho que foi isso a minha escolha. E aí eu tinha que me formar e falei, é um puta de um saco fazer monografia, eu vou fazer aquelas apresentações chatas, eu vou ter que unir o útil ao agradável. Que tipo de empresa que eu escolhi para comparar? Hamburgueria. Tá. Porque aí, o que eu podia? Eu ia lá no site da hamburgueria e depois ia na hamburgueria comer, filmar, fotografar, escrever. E aí minha tese foi baseada em 3 hamburguerias. Eu fiz o McDonald's, que na época já tinha comércio eletrônico, mas que não devia vender nada, porque era num site, era bizarro. Era muito ruim de pedir McDonald's naquela época. Não tinha aplicativo no celular, não tinha nada disso. Aí eu fui numa outra hamburgueria que se chama Mr. Mills, que tem até hoje. Era lá no Paraíso, agora eles têm uma ali perto do Jabaquara também, que é perto da minha casa. E fui na antiga Rockets, lembra que fechou, que já virou Meats? Lembro. E aí eu comparei o site dos 3 com a hamburgueria. E foi um trabalho, foi descontraído de apresentar, pra mim foi legal. Aí eu falei, puta, eu vou criar um site fazendo isso, que é... Por exemplo, eu buscava as hamburguerias pra eu ir e não tinha fonte de informação. Eu tinha que procurar. No Estadão tinha um encarte lá da... Não, Folha da Tarde tinha o fim de semana, guia da semana, não sei. Época de jornal. Época de jornal. Meu pai assinava jornal. Não, olha lá que eu sou colunista da Folha de São Paulo, então... É o jornal físico ali, né? Quem lê jornal hoje? O físico, eu acho que meu pai ainda deve comprar, viu? Porque, cara, eu vou... É difícil de achar até. Não, então... antigamente, você ter banca de jornal era como você ter um imóvel. É verdade, né? tinha Era caríssimo, ponto, né? Hoje a banca de jornal tem Era que um vender... Era um bem. Tem que vender capa de celular e máscara. Era igual linha telefônica, cara. Isso. E fazer xerox. Que eu era Fazer menino, xerox. linha telefônica valia um apartamento. Era investimento. Era Você investimento. comprava várias, vendia, e ficava rico, alugava. É isso. Tô entregando a idade, você também. A gente é Mas velho. beleza, eu sou velho, foda-se. E aí, cara, você... E aí, deixa eu resumir a história lá. também. Aí, onde eu tinha parado agora? Eu já esqueci. Que você pegava Isso. como referência a mídia impressa. E aí eu falei, vou criar um site, um blog, né? Na época era a época dos blogs. Vou criar um blog, não tinha vídeo, não tinha YouTube, nem tinha YouTube. Não. Tinha YouTube? Não. Aí eu vou fazer isso, eu vou na hamburgueria, tiro as fotos, escrevo o que eu acho. Na verdade eu falava, puta, eu vou ter que escrever. Eu tinha um pouco de preguiça, eu sou preguiçoso. Mas você Isso é gosta bom. de trabalhar. Gosto de trabalhar. E aí eu falei assim, vou compartilhar a minha experiência. Só que, o que eu fiz? Como eu tava trabalhando ali naquela época eu tava trabalhando com design, eu falei, puta, eu vou criar um site legal, não sei o quê. E aí, tinha outras coisas pra fazer, não sei o quê, demorei. Eu sou assim mesmo, é meu jeito. Eu vou fazendo um pouco, aí para, aí... Tanto que no YouTube faz pouco tempo que eu entrei. Eu sei que eu demorei. A gente vai entrar nessa. Mas enfim... Eu fui lá, criei o site, mas isso aí só saiu em 2010. O site estava pronto e aí eu comecei a compartilhar. E aí em 2010 eu já estava trabalhando na Local Web, que é uma empresa de hospedagem de site. E eu tava ali na carreira de novo, só que eu tava trabalhando inserido no marketing, mas mais com a parte de webmaster quando tinha, né? Mas eu cozinhava, eu gostava de cozinhar pra casa e tal. Sempre gostei de cozinhar porque eu era a pessoa que acompanhava minha mãe na cozinha ali. Eu era o menino do apartamento que ficava lá vendo ela cozinhar
e ajudava ela. Cara, é engraçado, né? Eu batendo papo com outras pessoas, as pessoas que eu me identifico sem saber tiveram a mesma criação que eu. Né, eu fui criado por vó. Minha mãe fazia faculdade e eu ficava na cozinha com a minha avó o dia inteiro. E fui criado na cozinha e foi aí que eu peguei o gosto da cozinha. Foi isso. Minha avó também sempre morou junto com a minha família. Então sempre eu tive essa referência que depois minha avó foi ficando mais velha, ela não fazia serviço, né? Serviço de casa, era minha mãe. Mas eu sempre fiquei com a minha avó, minha mãe, eles cozinhavam, eu aprendi assim. E aí, beleza, o que eu fiz? Comecei a ir à hamburgueria e comecei a ver que a galera começou a acessar o site. Coloquei o Analytics, né? Sim. Que eu já sabia fazer toda essa parte. E comecei a ver que o pessoal tava acessando. Não tinha rede social para compartilhar. No máximo era o Orkut. E aí eu falei assim, puta, é legal. Pessoas desconhecidas estão vendo o negócio que eu tô fazendo. Era meio louco isso pra mim. E aí comecei fazendo isso. A minha primeira avaliação foi no Hits, que tem ali na rua de cima da Alameda Tietê. Eu não sei o nome dessa rua, Tá. mas o Hits é um clássico muito antigo, acho que tem até hoje. Tem. E era um dos melhores burgers que tinha em São Paulo, junto com a lanchonete da cidade. E aí eu já tinha o trabalho de visitar as hamburguerias Mas semanalmente. o Hits era hamburgueria de almofadinha, né? Era de almofadinha. Muito almofadinha. Era tipo... Era bem caro pra época, Não, assim. e acho que continua até hoje. É que hoje mudou um pouco, Não, desvirtuou um pouco. Desvirtuou. Mas Tal. ele era muito, tipo, estilo de gringo, né? Sim, mas era muito caro, velho. Pra vocês de hamburgueria? Na época, o estilo gringo era o burger alto, feito no broiler ou na churrasqueira. E que vinha, por exemplo, o pão, carne e queijo, a salada vem separada, o você meio burger que aberto. montava, né? Isso. Era tipo... Quem O PJ fez? Clarks também. PJ Clarks. O 50s, durante um tempo, Fez isso. Depois ele mudou o conceito, mas vinha o lanche todo desconstruído e você construía do jeito que você queria. Porque o x-salada americano vem separado, Vem tudo né? separado, Você põe na hora que você vai comer, é um Nossa, eu não costume. sabia dessa, gente. É uma coisa muito louca. É muito louco. Você vai comer no PJ Clarks de fora, vem o... Pô, mas faz sentido, né? Porque geralmente a salada sempre fica murcha, né? Talvez seja por isso. Até eu vou pesquisar, porque eu não sei exatamente por quê, mas faz sentido. E aí eu peguei e o guia começou a ir, e aí a gente chega ali em 2013 e o Cláudio falou assim, na época, o que acontecia? O Fabrício, ele tinha parado com o blog dele. Ele ficou um tempo Ele sem... ficou um tempo Fabrício? sem do hambúrguer perfeito. Do hambúrguer Tá. perfeito. Ele parou. Quando eu comecei, aí eu descobri ele, porque eu comecei a pesquisar. E aí vi que ele tinha lá no Blogspot. E aí falei, puta, é um trabalho parecido com o meu, Aí mas você achou um concorrente. na achei o época. concorrente. Falei, puta, agora eu preciso ter mais acesso que ele, né? Porque eu sou muito competitivo. Então, mas isso não é legal, cara? É legal. Eu falo pra você que é legal porque, assim, durante muito tempo, né, quando eu criei o meu canal no YouTube, eu fiquei uns belos anos só eu fazendo hambúrguer. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. Então, mas chega uma hora que, se você não tem um concorrente direto, você meio que se acomoda, porque você fala, bom, Tô aqui. tô aqui, só tem eu, então eu solto o vídeo quando eu quiser, se eu tiver com vontade, porque, cara, não tenho ninguém, olha É o monopólio. É o monopólio, né? E, cara, eu fui vendo, né, depois com o passar do tempo, foram aparecendo outras pessoas, né? Inclusive o Tadeu, a grande conversa que a gente teve, que o Tadeu tinha um canal de YouTube de comida variada, e eu falava pro Tadeu, Tadeu, você não é o cara, você é barbudo, você tem outra pegada, para de fazer bolinho de fubá, para de fazer receitinha de festa junina, mano, você gosta de hambúrguer. Aí um dia ele me perguntou, mas falou, Perrone, você já faz isso? Eu falei, mano, vai, porque tem pra todo mundo. E aí o Tadeu mudou a roupagem ali do canal dele e aí começou a ter o Tadeu ali como meu concorrente. O Tadeu sempre foi meu irmão, né? E o legal é que agora eu olho, tem bastante gente fazendo isso. Sim. Né? E, cara, eu gosto da competição, velho. Eu também gosto, é o que me motiva. É o que me motiva. É o que me motiva. Eu fiquei esse tempo aí, tipo, meio que sozinho, não tinham outros, ou tinha outros muito pequenos.
Você aí, sempre brigou direto com o Fabrício, E aí cara. era direto com o Fabrício. Minha meta era sempre passar ele, né? Sim. Encostar no Principalmente Fabrício. quando ele parou, eu falei, beleza, É né? agora. E foi. E aí o que rolou foi, tipo, quando rolou o Burger Fest, o Cláudio me chamou, não tinha outra pessoa pra ele chamar. Não que ele não tivesse, por isso que ele me chamou, mas assim, ele ia chamar todo mundo que pudesse ajudar o festival. Só que na época só tinha eu. Então, tipo, abracei e fui. E aí divulguei o festival. Quando, na segunda edição, ele teve a ideia de fazer uma feirinha gastronômica só com hambúrguer. E aí o que ele falou? Marcão, tua barraca tá garantida. Como funciona? Ó, eu vou conseguir carne, eu vou conseguir carne e pão, e você se vira com o resto. Eu falei, tá, nunca fiz hambúrguer pra uma galera. Só mas fazia pra amigo, né? só fazia pra amigo, em casa e tal, beleza. Aí eu falei assim, puta, se eu tomar um prejuízo, meu medo era o prejuízo. Tá. Porque aí na época ainda era o CLT ali, né? Então tudo bem, eu tinha minhas economias, mas eu falei, puta, tem que comer. Eu nunca investi dinheiro ali naquela época no guia, né? Então eu falei, vou investir. Aí um marketing, ter lá pelo menos minha marca nessa feirinha e boa. Porque ia estar lá o Júlio do Zedeli, Paulo Yoller, Só os PJ pica, Clark, só os pica. Eu falei, mano, é a hora que eu tenho que aparecer. Junto com os pica, Junto virar um pica. Vou virar um pica, é isso. Nem que for uma piquinha. Não tem problema. Tem problema. E aí eu falei assim, mano, não tenho nem estrutura. Eu não tenho nem pessoas e nem estrutura. Que loucura. Aí eu falei assim, tá bom, topo. Quantos hambúrguer tem que fazer? Ele falou 160. Eu falei, fudeu. Aí, Eu falei, será que fudeu, eu né? consigo fazer 160 sozinho? Você foi com o cu na mão? Fui, lógico. Que eu fui com o cu na mão. Com aquele frio na barriga? Eu tive que pedir, como eu era um bom funcionário, eu falei, eu vou ter um evento do guia, é a minha única oportunidade. Era uma quinta-feira, eu lembro. Passa pro Eu agora preciso- é restaurante de alta gastronomia, viu? Só tem 4 pessoas. Agora vai. Mentira, eu faço mais. Aí, tá bonito. Aí eu falei assim, puta, eu vou ter que me virar. Pedi, tipo, um dia vago. Eu tinha uma Meriva na época, sorte, né? No começo eu tinha um golzinho bola rebaixado e turbinado, que não dava pra fazer nada com ele, a não ser ir até a esquina e voltar. Aí, nessa época eu já tinha trocado de carro, então eu falei assim, cansei dos carrinhos rebaixados, comprei uma Meriva do meu pai, que é grande, né? E aí meti tudo na Meriva, mas aí antes de fazer, Coube né? tudo num carro só? Coube tudo num carro só. Ô, louco. Eu não tinha estrutura nenhuma. Eu lembro disso. Meu era- negócio foi assim, ó. Eu comprei umas toalhas na 25 de março, pra pelo menos ter uma Umas aparência. TNT, né? Não, comprei aquelas Xadrez, xadrezinhas. vermelho e branco. Sim, tá, Pedi claro. pra costureira fazer a barra. Aí eu não tinha como fazer sozinho. E nem aonde fazer. Eu era muito próximo, muito amigo do Alan, da 162. Tá. Que você Que é conhece 162? também. Hamburgueria. É uma hamburgueria Hamburgueria antiga. também. Aí eu falei, cara, me dá umas dicas aí. Pensei nessa receita e ele já tinha feito uma feirinha, chefes na rua e tal. E eu falei assim, ó, não tenho chapa, não tenho porra nenhuma. Ele falou, beleza, eu te empresto minha churrasqueira. Eu falei, beleza, porque nem churrasqueira grande eu tinha, eu precisava de uma tambor. E eu não tava querendo comprar uma churrasqueira grande na época, eu tinha uma pequena em casa, não, tinha de alvenaria em casa. Ele falou, eu te empresto minha churrasqueira. Eu falei, fechou, agora eu preciso de alguém pra me ajudar. Eu conhecia da internet, não, já tinha ido comer, que também essa é uma história boa. Eu conheci o Brito. Tá. E o Brito me mandou mensagem no blog e a gente se conheceu trocando ideia e trocando figurinha. E uma vez ele falou assim pra mim, vem aqui comer um hambúrguer, eu faço hambúrguer de sábado na igreja que eu vou. Era lá na Zona Leste, lonjão pra mim. Mas Ele eu ainda falei, é da Zona Leste, né? não, ele é Santo André Santo agora. André. Tá. E aí eu falei assim, beleza, fui, comi o burger do Brito e gostei. Ele fazia um burger legal. E aí eu falei assim, puta, o Brito, ele trabalhava numa hamburgueria. Trabalhou. Ele já na época, acho que ele não trabalhava mais, eu tava trabalhando, não lembro. E aí eu falei assim, mano, tem um evento aqui, não dá pra eu fazer sozinho. Você me ajuda? Vamos fazer, se vender, eu falei assim, ó, se der prejuízo eu assumo. Se der lucro, a gente divide tanto a tanto. Tá. Uma proposta boa.
Pra não Porque ter erro. a pessoa só entra pra ganhar. Isso, eu falei, ótimo, você só entra pra ganhar. Eu falei, se for prejuízo, eu tô fazendo meu marketing, não ia dar o prejuízo pra ele. Claro. Se a gente ganhar, a gente divide aí uma porcentagem que eu não lembro. E como eu investi, ia ganhar mais, mas ele ia ganhar com lucro. Tá. Eu falei, tem que fazer 160 hambúrgueres na churrasqueira. E é isso. Você sabe fazer na churrasqueira? Não, ele só fazia na chapa. Eu já tinha feito na churrasqueira. Ele falou, vou chamar um amigo meu que tá precisando. A gente paga uma diária pra ele, em 3 a gente se vira. Olha só que da hora essa história. Aí eu falei, fechou. Então, é isso. Foi lá pra feirinha eu, o Brito e o Danilo, que era esse amigo dele. A gente moldou 160 hambúrgueres, que acho que... Eu não lembro onde é que foi, se foi na cozinha do Alan. Eu acho que foi na cozinha do Alan. Cozinha do Alan. Foi na cozinha do Alan de manhã. Batemos umas maionese. E a receita era o farofa de bacon. Que era uma farofa de bacon com panko, cheddar, cebola caramelizada, maionese de alho negro no pão australiano. E fomos pra feirinha. Ele também não sabia nada, nunca tinha feito feirinha, era 3 cabação. Então, é engraçado porque assim, eu conheci a farofa de bacon no teu hambúrguer. Acho que ninguém fazia isso aí. Não, ninguém né? fazia. Hoje febre Ninguém total, né? fazia. Hoje vende-se já pronta a farofa De bacon, né? De bacon. E eu vou te falar, quando eu lancei isso no meu canal, né, foi por causa do teu lanche, né? Então vocês se conheceram ali. A gente se conheceu ali. Só que aí o Marcos, ele era do blog e eu tava começando com o YouTube, né? E cara, foi um vídeo muito bom e que eu tenho visualização nele até hoje. Bem, outro dia eu fiz no canal do YouTube a farofa de bacon, só que sem farinha ainda. Tá. Eu fiz só como fazer, é o meu vídeo mais visto. Então, As pessoas realmente gostam de farofa de bacon. Gostam. E é tão simples de fazer. E não só a farofa de bacon, tudo que vai bacon. Se você fizer verdade, né? geleia de Bacon. bacon, vai. Se você fizer bacon caramelizado, vai. Bacon empanado, vai. Bacon com chocolate, vai. Cara, eu fiz brownie de bacon e vai do caralho essa receita. mesmo? Bacon é uma paixão, né? Não é algo que nacional. vai muito bem no meu, não. Não? O Então- bacon com chocolate, assim, Mas não foi legal. então, é porque o teu segmento é diferente. Né? Porque no hambúrguer ali, No acho que hambúrguer, vai legal, né? ele tem um outro significado. O churrasco tem outras coisas que eu vejo que brilha mais do que um bacon, né? Mas O legal, o vídeo bom meu foi como fazer bacon, né? Aí como esse foi fazer bacana. o bacon, aí é diferente. Defumar mesmo, né? Então. Mas aí, talvez não era pelo fazer o bacon. A pessoa tava lá, como defumar um bacon? Talvez essa é a curiosidade. Sim. Né? E se dá pra fazer em casa, né? Porque Dá. isso que é o legal. Muito Ah, peraí, faltou aqui a nozes por cima muito pra grato. finalizar. É muito chique. Muito chique, O que é esse menu? É nhoque de abóbora recheado com mussarela de búfala e nozes, né? E tem o pesto de manjericão. Tá muito bom. E eu como com o quê? Ah, você espera aí, A mão. né? Com a mão? E É aí, chato, hein? cara, eu lembro dessa Você foi nessa primeira da Benedito Calixto? Fui. Mano, era um negócio bombado. Eu cobrava só no dinheiro, porque não tinha maquininha. Você sabe o que eu me lembro, Que cara? roots, hein, Eu lembro meu? de uma coisa. A gente até conversou disso quando eu fui gravar com você. Ferrou. Eu lembro de você com a pochete, mano. Você lembra da pochete? Eu lembro da pochete milionária. Nossa, e o medo de ser assaltado? Eu lembro da pochete milionária. E foi ali, Marcão, que eu conheci você e foi ali que eu conheci o Baran. Né? Eu tava começando o meu canal, né? E cara, eu lembro que tinha uma baita fila do tipo assim, a Benedito Calixto era uma feirinha muito pequena, ou seja, ficava um segurança assim, sai 2, entra 2. Isso, com um contador. Com um contador. E, mano, quando eu cheguei lá... Mas cobrava entrada? Não, é porque tava na lotação máxima. Então, por exemplo, só podia entrar Numa feira? 1.500 pessoas. Senão não dava pra andar. E aí, se não saísse 2, não entrava 2. Entendi. Estranho, né? Porque eu imagino uma feira aberta ali, né? Como que... Não, ele Era uma feira coberta, cheio de fumaça, porque não tinha... Porque eu E fudia era o tudo rolê com a churrasqueira. churrasqueira, era só eu de churrasqueira. Todo mundo Só você? de chapa.
Porque ninguém ia ser louco pra ir de churrasqueira. Quando eu cheguei com a churrasqueira do Alan lá, ela tava quebrada o pé. Ele nem sabia. Eu remendei com Perfex. E aí ela ficou lá, de pé. E aí só eu tinha carvão num lugar que era coberto e só tinha uma saída de ar. Então, ainda o bom é que esse cheiro dava fome nos caras que queriam comer de churrasqueira. O resumo da história, eu vendi 160 hambúrgueres em, sei lá, em 1h30 e nem sabia o que eu tava fazendo. 1h30 e era pra ser o dia. Ou o final de semana. Era pra ser 4 horas de evento. Eu vendi em 1 hora, sei lá, eu vendi em menos de 1 hora. Deu Só que eu muito entreguei bom, então, em 1h30, porque eu não tinha capacidade de fazer tudo isso. Eu não tinha a manha, nem o Brito tava lá demorava se lascando pra soltar. na churrasqueira. Quando eu cheguei, você já não tinha mais hambúrguer. Aí a gente trocou ideia. Caramba. Aí eu fiquei lá só, tipo, acabou. E aí eu, vendi tudo, né? Fiquei mó feliz, porque, sei lá, 160 hambúrgueres a R$20, deu 3.200. Você teve de custo o quê? Em 1 hora. E de custo eu tive só os complementos, porque o pão e a carne tava patrocinado. E naquela época valia mais nosso dinheiro, né? Porra, então 3.200, né? sei lá, hoje pode ter certeza que é o dobro disso. Sim, e depois desse... Você fez outros eventos também? Isso, aí eu entrei pros eventos, aí eu falei assim, Baran, me apresenta pro dono da feirinha que eu preciso fazer esse negócio de domingo. Aí ele me apresentou o Maurício e tinha mais um outro que era o do espaço da Benedita, eu esqueci o nome dele. E tinha uma rotação, né? Tinha uma rotação. Aí eles viram que deu sucesso e eles falaram, eles começaram a deixar uns master que não rodavam depois de um tempo, isso, né? eu ia sempre, mas não era todos os finais de semana. Eu fazia assim, tipo, a cada 2, ou não era seguido, porque eu precisava me recuperar, porque eu trabalhava em outro lugar, né? Eu trabalhava na Local Web. Então, eu era hamburguero por exemplo, quando eu tinha um evento, eu fazia as compras durante a semana, no sábado eu produzia tudo lá no Alan, e domingo eu vendia. E aí começou as feirinhas bombando. Então, fui pra Benedita, eu vendia num domingo 350 hambúrgueres. Eu lembro disso. Fora a bebida. Vendia bebida também. Eu podia vender bebida. Então eu vendia 350 hambúrgueres a R$20, que era a sugestão que eles davam. E eu tive muito tempo carne patrocinada, pão patrocinado. Quase não tinha custo. Eu quase não tinha custo. Aí é então, bom. Aí o que acontecia? Era 100% de lucro, era 7 pau num domingo. E você, Perrone, já fez evento desse tipo aí? Sim, eu fiz várias feirinhas dessas aí. Depois você foi nessa daí, aí você falou, pô, da hora, e aí você começou a fazer também? Eu comecei a fazer essa feirinha porque eu gerenciava a hamburgueria desse cara que ele fazia os hambúrgueres, que era o Alan. E aí eu ia com o nome da 162. A 162 fazia evento. Fazia o Alan, a Paula. E qual era o nome do bombado que eu esqueci? Do bombado. O bombado, ele depois, eu encontrei ele trabalhando na Jones. Ele saiu recentemente da Jones, eu esqueci o nome dele. Eu vou até perguntar pro... Eu tenho ele, acho que na rede social. E cara, eu vou te falar uma coisa. Nessa época, eu ganhei muito dinheiro. Nossa, eu guardava tudo, porque e prejuízo, eu vivia... vocês já tiveram? Não tive, cara, por incrível que pareça, não tinha prejuízo, porque o hambúrguer tava super em alta. Entendi. Vamos deixar o Marcos comer um pouquinho. E posso falar uma coisa, na moral, você superou aqui, hein? Sabe o que eu pensei, Perrone? Tá e muito se a gente botasse as receitinhas também no Instagram pro pessoal conferir? Eu acho legal. Uma boa, né? Eu acho. Aí, quer saber como é que faz? A gente vai deixar no Instagram Rivotril Foodcast pra você conferir lá e fazer aí na sua casa também. Mano, tá muito bom isso Ai, daqui. obrigada. Muito bom. Tô fazendo aqui a massa da abóbora, vai dar ruim essa porra. Ó a consistência. Não, mas tá uma Falei o consistência quê? super boa. Vou fazer uma quinelli. Tá muito boa. Você ia fazer nhoque. Eu ia apertar Mas na mão. se você ficasse colocando farinha, Ia ficar uma bola. Eu não porque, gosto. mano, tá super delícia. E eu não gosto de nhoque com muita farinha. Minha avó, tipo, coloca uma mão, assim, de farinha quase de nada, batata, né? Pra né? ser gostoso é quase nada. Só que essa abóbora tava com muita água. E eu falei, pô, vamos fazer quinelli, que senão vou ficar colocando farinha, não vai dar conta. Nossa, mas tá aqui, sucesso, né? cara. Valeu. Muito bom, parabéns. Bom, a minha experiência com eventos, uma das últimas, agora a gente conseguiu se estabilizar. Cara, eu fiz 800 hambúrgueres pra gente ir pra Lindóia. 4 dias de evento. Pensei, 200 hambúrgueres por dia.
moldamos todos os hambúrgueres aqui e tal, comprei os pães. Pô, olha a logística, Marcos, para levar até Lindóia. De Teve que ir de caminhão, caminhãozinho. levei difícil. freezer, geladeira, funcionário, churrasqueira. Enfim, Tudo. Sabe quantos eu consegui vender? Acho que 150 foi a nossa hambúrguer- conta. 4 Os dias? 4 Sim, dias. o evento foi Foi flopadíssimo. um fiasco. Nossa. Mano. Então, meu medo era sempre esse. Porque, assim, quando eu ia pra feirinha, Mas, cara, qual é o medo? O pão tá patrocinado, a carne tá patrocinada. mas depois não, né? Ah, tá. Depois passou o tempo, aí também a fonte O que secou, né? mais, Perrone? A fonte certa. Aí aí eu comprava, mesmo que eu conseguia algum desconto, depois. Porque aí virou meu negócio, né? O cara aí também não é nem justo, né? No começo faz sentido. Eu ter tipo as uma coisas. vez ou outra, agora todo final de Mas semana, aí né? eu tava fazendo como se fosse. Era um negócio, um segundo negócio meu. Então aí eu comprava a carne, comprava o pão. Eu até comprei o pão no começo, agora eu lembrei. Era do Alan. Eu pagava o preço de custo, mas O pagava. Alan tinha uma mini panificadora ali. Isso, ele fazia uns pãezinhos legais ali pra hambúrguer, menorzinhos. Os pães coloridos. E depois Foi ficou colorido. Depois ficou colorido. Pão verde, pão, pão rosa. Mano, que Pão fiasco Popeye. isso. Mas o pãozinho padrão dele era Não, bom, era redondinho. Era bom, ele vendia pra muitos lugares. Isso. O E aí Alan eu- tinha uma visão muito boa de negócio, cara. Tinha. Só era meio desvirtuado. Mas, É, mas- assim, foi o primeiro cara que teve uma máquina de fazer hambúrguer italiana. Ele tinha ali a cozinha de produção. Cara, eu conheci o Thermomix Eu no também Alan. conheci com ele. Eu conheci a máquina de fazer hambúrguer com o Alan. Ele já usava vácuo. Cara, o Alan tinha... as cozinhas do Alan eram todas tops. Ele É era porque ele do tava hambúrguer? Ele era- Usava o que você falou? Thermomix. Thermomix. Não, e o outro? Vácuo. Vácuo? Pra quê? Porque ele porcionava os hambúrgueres, que como ele tinha 2 unidades, Ele já- porcionava tudo no vácuo pra fazer a distribuição. Ah, Então tá. já, tipo, Tinha conservava. uma logística. Ele tinha uma boa visão, porque na 162, quando. Logo no começo que eu conheci ele, a 162 era um cubículo. Mano, aquela 162 que você subia Essa. as escadas... A cozinha é a menor cozinha que eu já vi na vida. Aquilo ali não dava nem pra fazer um café, ele trabalhava sozinho lá dentro. Depois ele meteu 2 pessoas lá dentro, que eu não sei como vivia. Também porque não. a cozinha não tinha exaustão e ela tinha uma janela que Isso, dava pra rua. pra rua, cara, que você passava assim, os caras deviam passar um calor fudido lá dentro. Nossa, E desumano. aquela janelinha meio aberta lá. Cara, foi ali no Alan que eu conheci o disco de parmesão. Isso. Né? Que mais que o Alan fazia de diferente? Cara, o Alan... Ele fazia um patê de fígado. Um que patê. na época eu falava, que merda é essa? E hoje eu falo, puta Eu ideia amo patê fodida. de fígado. Porque é um negócio que tem um sabor foda, né? Foda. Agrega no... Por exemplo, eu descobri outro dia que o segredo do molho do... Sabe aquele... O clássico filé com fritas com molho de mostarda? Sim. Que tem no No Olivier? Olivier. Pode É no ser, Olivier? pode ser. Não, é- No Olive Gardens? Não, não. O do francês, o clássico lá. Jacques. No Jacan? Não, o de Paris. Olivier. Não é Olivier Anquier? Olivier ele é francês, mas o de ele... Paris lá, que tem 2 iguais. Eu vou lembrar o nome. Tá. É o filé com fritas e molho de mostarda. Sabe qual que é o segredo do molho de mostarda? É fígado misturado, só que ninguém sabe. Olha que da hora. Porque Que é o senão que não dá o come, puta né? sabor. Senão não Senão come. vai pensar, "Ai, Se tem o cara fígado." falar que tem fígado no molho de mostarda, ninguém come. Só que aí eu já sabia disso, fui comer lá e falei, puta, isso aqui é fígado de galinha mesmo. Eu Nossa, eu amo eu fígado. também. fiz uma feirinha, Jardim das Perdizes ali, que foi muito foda, cara. A gente tinha flopado. O Alan tinha levado o disco de parmesão pra essa feirinha. Só que, cara, era muito over pra uma feirinha, né? As pessoas Porra, não entendiam, parmesão, né? né? As pessoas não entendiam e a logística pra aquilo ficar crocante era uma merda, cara. Você tinha que fazer ela numa frigideirinha. Ah, vocês não levaram pronto, vocês foram fazer lá. Não, Não, levava pronto, levava né? pronto, mas a logística pra fazer, pra levar pronto, pra depois manter Ah, aquilo sim, crocante, sim. é uma merda. Tem que secar, né? Sim. E, mano, a gente fazia numa frigideirinha, aí botava vários na bancada de inox.
Até esfriar. Espera esfriar, aquilo fica crocante, aí você tem que meter num pote que não entre ar. E, mano, eu sei que assim, fomos pra essa feirinha e assim, vendemos muito pouco, porque tinha hambúrgueres muito mais baratos e mais diferentes, né? O pessoal não entendia muito esse disco de parmesão. Na 162 ele ia bem, tanto é que esse sanduíche chamava 162. E aí, cara, quando o Alan pegou e falou assim, cara, a gente tem que levar alguma coisa foda, porque no mês passado a gente se fudeu, né? E aí é o beabá, né, meu? E aí, eu cheguei pro Alan e falei assim, Alan, vamos fazer um chimiburger. Chimiburger com chimichurri? Aí ele pegou e falou assim, você tá louco? E tinha saída chimichurri Então, naquela época? mas escuta, ele pegou e falou assim, você tá louco? Ninguém sabe o que é isso. Concordo. Eu falei, mano, não tem problema, vamos. Como que vai ser esse hambúrguer? Pão, carne, queijo, uma cebola meio grossa na churrasqueira, porque ele levava a churrasqueira, e aí você finaliza em cima da cebola com um pouquinho de chimichurri. Cara, foi aquilo. Começou a feirinha, 1 hora, teve que ligar pra cozinha lá da 162. Mano, pode trazer mais 200. Aí, de novo, acabou, pode trazer mais 200. E aí implantou esse chimiburger nos eventos que ele fazia e a gente vendia muito bem. É simples, né? O pessoal gosta da simplicidade. O meu também, que ia farofa de bacon, com certeza os caras olham e falam, puta, farofa de bacon, quero isso aí. Então, e outra, o custo pra você fazer isso é muito baixo. Sim. Porque assim, você gasta no pão, você gasta no blend, você gasta no queijo. A farofa de bacon é 15 centavos, 20 centavos que vai ali dentro. Que diminui, você pega as pontas do bacon, não sei o quê. Só que daí o que acontece? Um lanche... Mas você usava o bacon para outras coisas? Você tinha um outro hambúrguer com bacon e aí você usava as pontas? Não, nessa época eu nem pensava muito em reaproveitamento, porque eu não tava muito no... E você só levava um tipo de hambúrguer, né, no começo. Era só um no começo. Depois eu comecei a fazer 2. Aí eu pegava um mais diferente e um mais, tipo, classicão, x-salada, um não sei o que, pra quem não come aquele diferente. Mas o farofa era imbatível. Não, o farofa era imbatível. Tanto que quando eu entrei na feirinha da Benedito Calixto, as pessoas que vendiam hambúrguer naquela época... Na feirinha, desistiram de vender. Eles falaram, puta, nem vou vender, vou trocar comida. Porque o pessoal podia trocar. Tinha então variado, não era só hambúrguer. Não, era variado. Na Benedito Calixto ela era variada. No Butantã também. Também. Tinha uma de acarajé que era mãe do nosso professor, não era? Sim, do Léo Filho? Que vendia lá. E aí um vendia pastel, pastel não, mas assim, um vendia hambúrguer, outro vendia, sei lá, o risoto. Era uma comida de rua, basicamente. Aí eu só vendia hambúrguer, não tinha escolha. Então era só hambúrguer. Eu ia com hambúrguer a churrasqueira, mas aí era isso aí. Chama atenção, né? A churrasqueira chama atenção. E, cara, aí, enquanto eu não parava de vender, ninguém vendia mais hambúrguer. Aí os caras falaram, vou parar de vender hambúrguer que não dá pra vender. E aí te copiaram? Chegaram a te copiar? Tipo, você em algum evento dessas feirinhas, você olhou e falou assim, puta, tem outro cara vendendo farofa aqui. O farofa, eu não lembro não. Mas assim, lógico, os caras... O que aconteceu? O nome do hambúrguer era o farofa? Era farofa. Farofa. Da hora. E aí, o que eu fazia? Eu também tive o olho, né? Na época, eu morava com uma pessoa, né? E aí ela também era, tipo, tava preocupada com a decoração da barraca. E acho que isso ajudou, ninguém se ligava nisso. Mano, mas, cara, é uma coisa, Marcão, na moral, você tá num evento de rua, tá? Se você tem uma barraca que... Só um exemplo, vamos supor, você vai num evento de rua, mete uma televisão no pendrive, o cardápio passando. Cara, você vai se destacar. Você fez isso? Não, ele mas não isso fez. Hoje tem isso. Mas hoje a gente fez isso e foi o evento que flopou. Então, mas não é que o evento Mas aí o evento flopou. O evento flopou. Né? Só que, cara, a barraca dele, todo mundo fazia o beabá, que era aquela barraca do jeito que entregavam, a pessoa colocava ali e a barraca dele era cheia de frufru. Tinha plantinha, eu pegava as plantinhas, Você aí decorava, eu decorava, colocava as toalhas em tudo bonitinho. Aí eu colocava. Chamava atenção, né? Chamava, eu comprei uma lousa, pintei a lousa, tipo, ia tudo do barato. Eu ia no Armarinhos Fernando, pegava aquela lousa barata, descobri que tinha aquela caneta giz. Sim. Nem tinha isso direito na época.
fazia com uma letrinha mais bonitinha, Mais o bonitinha, letreiro. Ia rolando dessa forma, eu ia fazendo o que eu podia pra ir incrementando e me diferenciando dos outros. E aí, lógico, o cara que tá indo comprar, ele vê uma barraca toda zoada, não zoada, mas que era o feijão com arroz e uma toda cuidadinha, Pô, é a mesma apresentação da hamburgueria, né? Se é bonitinho ou não é, o cara entra. E aí, ali também eu convenci muita gente a comer comigo, né? E aí fui evoluindo também. No começo, não tinha pão quente, né? Hoje, a gente fala assim, é uma obrigação sério? esquentar o pão. Não era na época, ninguém Nossa, esquentava tipo, pão. dane-se Esquentar isso. onde? Ah. Não tinha. Ia esquentar na churrasqueira, piorou, queima o pão. Aí, o que eu fiz? Aí o Brito achou uma chapa na rua. Eu tenho até hoje uma Fire. Ele achou essa chapa na rua e falou, acho que eu vou pegar pra reformar. Mas aí acho que ele não tinha grana, sei lá, ele desencanou, ele falou, vou jogar fora, tá muito zoada. Eu falei, dá pra mim que eu vou dar um jeito aqui, a gente usa nos eventos. E aí, passamos lá um disco de... Um esmerilhadeira ali. Esmerilhadeira, mandei fazer uma caixinha, arrumei o gás, e aí eu usava a chapinha do pão ali. Pra esquentar o pão. Pra esquentar o pão. Era o que dava pra fazer, né, na época. Hoje, os eventos, os caras vão com televisão, tem não sei o que, energia. Levam toaster, levam o negócio lá, conservador de proteína. Se liga, não tinha nada. Conservador de proteína. Os caras levam tudo, gente? leva tudo. É igual tem no McDonald's, aquela gavetinha aquela de hambúrguer. gavetinha que você bota Que você deixa ele quente lá. você- Mas aí não tem ponto, né? Depende. Porque a conservadora de proteína, ela nasceu não pra deixar meia hora ali. Imagina que você tem um fluxo grande. A salamandra do restaurante. É tipo a salamandra. Tá. Só que assim, imagina que você tem um cara montando e você tem a impressora cuspindo o pedido. Cara, chega uma hora que o cara não dá conta. O chapeiro tira 20 hambúrguer e você é uma mão só pra montar. Então você bota no conservador, ele fica ali uns 7 minutinhos. Ou menos, né? Menos, e a não ideia é tem que fique o mínimo possível, mas que você tenha segurança ali alimentar e também não esfrie. O problema É o mau uso. é que as pessoas acham o seguinte: agora eu sou o sabichão. Antes de começar a minha operação, vou deixar Tudo tudo pré-selado. pré-selado, meto na conservadora de proteína e passo a operação inteira lá dentro. Isso, Aí e sai demita o negócio. chapeiro. E eu já visitei hamburgueria que foi assim: o cara pegou o chapeiro, desativou a chapa, tava usando Ô, louco. Tava usando, sabe aquelas Croydon? A prensa. Pra selar o burger e terminava na conservadora. Mas você sabe por que eles estão fazendo isso? Porque hoje em dia a cozinha do McDonald's, ela é à vista. E aí a chapa do McDonald's é assim. Só que é uma chapa. clamshell. É uma clamshell. Que custa 150 mil reais. Só que aí o que o cara faz? Parece com uma Croydon. Vou comprar uma Croydon que ela vai... Uma sanduicheira. A Croydon é só pra esquentar o pãozinho ali. É lógico. Dar uma prensadinha. Mano, Pra fazer um misto quente, pra fazer um né? misto quente. Mas funciona. Né? Por exemplo, o Bulldog usa isso, enquanto o hambúrguer tá na chapa, ele mete 6 pães lá dentro pra dar aquela aquecida na parte de cima e de baixo, Isso. mas com ele fechado. O seu Osvaldo também faz. Que dá aquela casquinha. Isso, logo em cima, Logo dá uma em cima, amassada no pão. isso. Mas é que aí o mau uso e a preguiça... Não, mano. É que as pessoas não sabem usar os instrumentos. Elas usam errado. pro mal, né? Não, elas usam do jeito que... Cara, acho que as pessoas, elas não buscam referência, porque elas olham assim, do McDonald's é um negócio que esquenta embaixo e em cima. Vai Cara, funcionar. chega numa loja e fala assim, você não tem nada que esquenta embaixo e em cima? Tem, sanduicheira. Toma. É isso, toma. É isso. É que o vendedor só quer vender, Não, o o vendedor cara só quer quer ter o vender. mínimo do trabalho. É. E se fosse bom, o McDonald's usava o Croydon, né? Porque Exatamente. quantos Croydon ele compra com 2.000, que custa R$2.500 com 150? Pois é. Agora, A clanchel é uma chapa fodida, aliás. mano, ela é computadorizada, velho. É assim, ó, 1 minuto e 36 segundos. Como assim, computador? Ela é computadorizada. Você bota ali quanto que você quer que ela esquente embaixo, quanto que você quer que ela esquente em cima e qual E o que tempo. é o tempo. A hora que dá o tempo, ela abre sozinha. Nossa, sabe que tem E uma a pita? churrasqueira que eu vi esses dias que tem uma tecnologia parecida? Tipo, ela fala qual que é a temperatura que tá a sua grelha. E aí avisa o churrasqueiro que horas que tem que colocar o carvão. mas me diz pra- uma coisa. Daqui a pouco, pra que vai precisar da Larissa?
Então, mas olha só, uma coisa que não tem como é você ter o sensorial de que a carne tá boa. Porque tem a crosta, não é só a temperatura. E o tipo da carne? Se a raça for diferente, a carne é diferente. Então, mas daqui a pouco... Se tiver mais gordura... Você sabe o que é um Thermomix? Sim. Então, Thermomix, você bota a receitinha lá... E ele pronto. prepara. E daqui a pouco é o que vai acontecer. Ele só vai falando, ó, faz isso, Faz põe isso. aquilo, bata agora. Ele para e fala assim, jogue não sei o que, aí você joga. É isso. Aí ele vai pra temperatura que precisa, ele roda e depois esfria. Mano, daqui a pouco vai ser isso, as churrasqueiras. Mas tem muito pit smoker também, que os caras têm o controle de fluxo de tem, ar. é. E aí você deixa lá 120 graus e não precisa nem se preocupar. Pois é. É pra eliminar o trabalho. Só que. Então, mas não vai perdendo a graça do negócio quando a gente começa a automatizar? Vai. A questão que eu vejo da automatização, no McDonald's funciona muito bem porque ele só tem 2 tipos de hambúrguer. O de 120 gramas e o de 40 e pouquinho. 45 gramas. 45 gramas, que é do Big Mac. Então ele vai lá na máquina, põe o hambúrguer que tá congelado na temperatura menos 18 ou menos 25. Aperta a carne do quarteirão, pau. Não tem ponto, não tem nada. Então não varia. Não. Agora no dia a dia... varia, precisa de uma pessoa pra saber. Lógico, se você quiser abrir um fast food, eu recomendo você seguir o que o McDonald's faz. E muitas práticas do McDonald's são ótimas. Não, a única coisa que eu penso o seguinte: marketing, quer aprender a gerir teu negócio? Estude McDonald's. Sim. Estude o McDonald's. Os caras estão há quantos anos? Não, né, eles são Rodrigo? líderes mundiais em Né? marketing. Agora, cara, tem coisas do processo que você não pode trazer pra você, cara. Não, você não tem estrutura, porque o McDonald's, eu já visitei a fábrica do McDonald's. Eu também já fui. É animal, é um negócio gigante, é moedor de carne do tamanho de um prédio. Aqui no Brasil, De um caminhão. É. Que da hora. Porque lá tem a parte que fica tudo conservado, a parte de moer carne, a parte de fazer o pão. Então são 3 meio que unidades juntas. O McDonald's é uma grande empresa de logística. E é louco aquele quarto, aquela sala enorme onde eles cultivam as minhocas, né? Ah, sim. As minhocas são as melhores. A polêmica da minhoca, né? Você sabe por que as pessoas falam que é minhoca? Eu Por vi quê? Me essa conta. teoria e eu acreditei. Não é comprovado, Claro mas eu que não. acreditei. Porque quando você moe a carne naqueles moedores grandes, a carne sai pelos furinhos. Sai. E a modelagem parece do uma hambúrguer minhoca. não é na mão. Ela mesmo faz tudo. E aquilo fica parecendo uma minhoca. Ai, Realmente. E aí o cara, puta, isso aqui é uma minhoca. E aí deve ter espalhado, tirou foto, não sei o quê. Quer dizer, nem devia ter celular, porque nessa época não tinha, mas o cara tira a foto ou vê e acha que é uma minhoca. Foi a teoria que eu mais acredito. E cara, eu vou te falar uma coisa. Isso incomodou tanto o McDonald's que depois eles tiveram que imprimir que era carne 100% bovina. É, Por incomodou falar mesmo. nisso, né? Esses tempos agora teve a polêmica da picanha, né? Teve. Teve, eu entrei na polêmica da picanha também. Teve um negócio que o molho de picanha, achei feio o que o McDonald's fez, sinceramente. Molho de picanha? Não Porque vi. assim, o McDonald's ele quis falar para as pessoas que ele não errou no que ele Quando fazia. tá. Porque quando ele fez a propaganda, falava molho sabor picanha. Só que desculpa, Não, era Mac Picanha. era É. Mac picanha. E começou com Mac Picanha. Tá, eles usavam... Tinha picanha. Depois Tinha. eu não sei o que aconteceu. Eles Quer dizer, sei. Corte de custos. Sim, Vamos eles- usar a carne do quarteirão. Não, era do Big Taste. É mesmo, é aquela carne É. de 120 gramas. De 120 gramas. E aí, beleza. Eles trocaram a carne, continuou o Mac Picanha porque tinha um molho sabor picanha. Isso. Se é que existe uma coisa que tenha sabor picanha. que não Aroma, seja né, picanha. cara? É aroma. É pozinho. Na verdade, o molho sabor picanha é um molho de sabor de carne. Qualquer Isso. que você vai na panela, Isso. deglaceia ali. E aí os caras ficaram só com o negócio do molho. E aí, lógico, né? Deu ruim. Alguém, Como não podia né? ter que dar. Alguém resolveu pegar essa pica pra si e falou, vou processar o McDonald's. Isso. Uma pena que não fui eu, mas tudo bem, também Você processaria. nunca Poderia mais vai ganhar arrumar uma publi de grana, né? McDonald's, cara. Ah, mas tipo, tem coisas que a gente abre mão, né? Você abre mão? Eu gosto, sabia? Você- Não, eu gosto do McDonald's. Eu só acho que foi sacanagem. Não, eu Desculpa, concordo. não acho que mas, foi legal. Mas depois que o McDonald's rodou... Mas a maioria faz isso, né? Então, mas depois que o McDonald's rodou,
Aí a Burger galera se King aproveitou. rodou, outras todo empresas mundo roda, rodaram. O Burger King era hambúrguer de costela feito de paleta. Isso. E, puta, eu acho que é uma prática que, assim, tudo bem, eles erraram, não tô condenando o McDonald's pro resto da vida, mas é uma prática que o comércio tem que deixar de fazer. Porque é um desrespeito com quem vai consumir. Você tá induzindo ele ao erro, né? Sim. Eu estudei publicidade, você tá induzindo a pessoa ao erro. Você isso aí- induz as pessoas ao erro? Não, né? Não? Não. Nunca induziu? Tipo o quê? Como Não, assim? Tipo, dar uma dica que não é legal? É. Do Não. jeito que você não, fala, Não. tipo... Eu, aliás, sou bem chato com isso, porque quando eu vou dar dica, né? Eu vou visitar a hamburgueria e não é legal, e todo mundo pergunta, você já reprovou, tudo que você come é bom. Na verdade, assim, eu posto o que eu gostei. O que eu não gostei, eu chego no dono da hamburgueria, e aí E dá quem um estiver toque, me né? assistindo, que já foi reprovado, sabe que eu chego, falo com a pessoa, ó, puta, é uma situação péssima, é horrível. Mas eu tenho falar, que fazer. Eu falo, cara, já aconteceu também de hamburgueria que eu reprovei, falei o que tava ruim, voltei e é foda. Às vezes a pessoa não tá num bom dia, cara. É Não normal. tá num bom dia, errou alguma coisa. Eu falei, puta, ó, é o blend. E, por exemplo, já aconteceu com uma hamburgueria no Itaim. Eu não vou falar qual que é, porque eu não sei se ela quer que eu fale. Mas, enfim, eu acho que assim, é perfeitamente normal. Eu fui a primeira vez e reprovei. Falei, meu, tem algum problema na sua carne. Aí eu falei assim, você tem alguns caminhos aí, eu não sei como que você faz, eu não conheço o que ela fez, né? Tava dando um gosto meio... ranço. Tá. Aí eu falei assim, tem alguma coisa, você usa manteiga? Pode ser a manteiga. Cheirei a manteiga, não era. Eu falei, é a carne Porra, mesmo. você ainda foi lá tentar solucionar o problema do cara? É isso? Isso. Até vou contar uma outra história que eu posso. E que foi legal. E aí eu falei assim, no seu blend você usa costela, bananinha? Uso. Eu falei, então, mano, tira. Costela e bananinha costuma dar gosto de ranço. Não é que tá estragado, não. É um gosto característico e que pro hambúrguer não é legal. Ela trocou, uma puta hamburgueria fodida. Hoje é uma hamburgueria animal. Eu vou lá comer. E quando eu comi das últimas vezes, tipo, eu acho que ela tem uma qualidade incrível. Ela tá muito bem no ranking, aliás. No geral. E, cara, é uma história de superação. Teve um que eu vou contar que eu sei que ele não vai se incomodar de contar. No meio da pandemia... Não, já tinha passado um pouquinho, né? A gente tá na pandemia, mas sei lá, enfim. Quando a coisa tava feia... Tá, não tá, né? Quando o negócio... A gente tá pra sempre. Mas enfim, eu fui me chamou um cara pra ir fazer a divulgação da hamburgueria dele, se chama Cantina do Tio Bento. Não conheço. Boa. Então, aí Deixa eu falei, puta, Cantina do Tio Bento. O nome já não é legal. Eu falei assim, vai dar merda isso aqui, vai dar merda. Mas eu falei assim, eu vou. Fui, cheguei lá, era um senhor, que era o Tio Bento. Ele tinha uma cantina de escola dentro de uma escola, obviamente, eu não lembro que escola que era. E ele falou assim, ó, quando tinha aula, eu vendia de tudo aqui, desde pizza, hambúrguer, não sei o quê. Fazia uns hambúrgueres, mas eu vendia de tudo. Só que agora não tenho mais nada o que fazer, senão não tenho renda. Então eu foquei no hambúrguer, que é a única coisa que dá delivery. Eu preciso que você me divulgue pra ver se dá mais pedido. Eu adorava Você foi hambúrguer de contratado pra cantina. divulgar. Isso, Tá. fui contratado para divulgar. Ele me pagou pra eu ir lá. E aí eu fui lá e falei, tá bom, beleza. Eu falei, como que funciona? Eu venho, provo, você faz seu hambúrguer, eu não vou me meter no que você faz. Eu vou provar. Se eu gostar, eu falei assim, só sai se eu aprovar. Se não aprovar, eu vou te recomendar o que você tem que melhorar e depois eu volto, que é o meu procedimento padrão. Ah, tá. Tipo, você não ganha dinheiro e depois... Não, e sumo, não. É, né? Não, Já é pensou? sacanagem. Tipo, Mas não gostei. caraca, por exemplo, Dane-se. você na verdade recebeu pra fazer A divulgação. uma publi. Aí, tudo bem, o cara te pagou, não passou no teu Na minha conceito, prova, no na meu tua conceito. prova. E aí você ainda vai lá e dá uma consultoria pro cara, Marcão. Eu não vou sentar pra ajudar ele a fazer o produto. Esse daí eu até ajudei.
Mas porque eu falei, mano, vou Ele ajudar era um tiozinho fofo? Era. Era um tio. Era. Eu aí falei, sim. porra, o cara tá fudido. Por que eu não Caralho, vou Marcão, ajudar você ele? tem um coração bom, cara. Tenho, de vez Essa em cara quando. de tem. mal aí. Mas é aquele coração bom que você fala assim, caralho, já conquistei ali o meu lugarzinho no sol e tá legal? Não, acho que eu nem tenho lugarzinho no céu, viu? É. Ô, louco, agora eu quero saber desse Mas e lado aí, dele. eu tô gostando. Cantina do Do tio Bento. Daí eu falei assim, aí o tio Bento falou, não, aqui a gente faz... ele falou, e assim, ele era preocupado com a qualidade. Ele comprava carne da Swift, Tá. carne boa, descongelava, moía, fazia o blend dele lá, que ele tinha, pegava os burgers, moldava e congelava de novo. A aparência do burger dele era muito feia. Era aquele lanchão. Ah, Eu falei assim, aí ele me mostrou lá o que ele mais queria vender, que era um duplo, não sei o que. Ele tinha boas ideias, os insumos dele eram bons, mas ele não tinha técnica. Eu falei, vou ajudar ele. O que eu fiz? Bom, falei assim, tio Bento, você não tem muito recurso, ele só tinha uma geladeira residencial. E ele fazia, tipo, sei lá, 20, 30 hambúrgueres que cabia no congelador. Eu falei assim, cara, primeiro que você não precisa congelar hambúrguer, esquece. Se você vai moer o hambúrguer, tem 3 dias pra você usar. Então, você faz seu cálculo aí e vê o que você vai usar, quantos que você tem que produzir durante esses 3 dias. Ele não tinha um fluxo grande, era pequeno. E aí eu falei assim, eu acho que você poderia fazer um smash. Ele queria fazer hambúrguer fino, rápido. Ele não tinha lugar pra guardar. Eu falei, é mais fácil você guardar bolinha do que você guardar disco. Então, vamos fazer umas bolinhas. Peguei lá, ele comprou uma prensa de smash minha. Eu ensinei o chapeiro dele a prensar com a prensa. E falei assim, vamos mudar essa montagem. Por exemplo, ele fazia aquele negócio do Big Mac no duplo, sabe? Cortava a base, daí ele cortava uma fatia do pão e outro burger. Ficava muito Mó feio. treta também, né? Mó trabalho. Isso, maior treta, ficava tudo torto. Eu falei, eu vou montar do meu jeito aqui, depois você copia. tá. E aí deu certo, porque a carne do cara era bom. Ele usava queijo processado da Poleng, bom. Bom. Eu gosto. Pãozinho, eu ensinei ele a selar na chapa, porque ele mal esquentava lá, não lembro. Você não vendeu uma manteigueira pra ele? Acho que não, a manteigueira eu não vendi. Não. Foi só a prensa mesmo. Tá. Aí, tá E aí- vendo? No fim acaba ganhando de outro lado. lógico que né? ganha. Eu falei, toma a prensa. Mas não, no valor de uma consultoria Claro, nem... não, tá louco. Nem se compara, Não, né? óbvio que não. Mas eu falei, puta, eu vou ajudar ele. Porque a minha missão é justamente essa com o guia, né? Eu quero que o mercado melhore. Porque assim, eu ganho dinheiro com o mercado e eu como melhores hambúrgueres. É isso que eu ia falar. Na verdade, cara, a minha insatisfação hoje é que é o seguinte, não sei se você tem o mesmo pensamento. Cara, hoje tá tudo muito igual, cara. Sim, Tudo igual. muito igual, Chato. né? Tá chato, tá Tá chato. insuportável. E assim, muitas vezes é igual e aí o cara não faz direito e aí não é muito bom. Aí Não. você fala assim, puta, comi só mais um hambúrguer. Só não mais tem um, diferencial. só mais um. E aí o tio Bento ficou... E aí o tio Bento virou smasheiro. E aí eu ensinei lá o chapeiro dele, que também não tinha experiência alguma. Acho que ele no máximo tinha feito misto quente na chapa. E tava fazendo os burgers lá. Eu ensinei a técnica e falei, agora você treina aí 1 mês. Quando eu voltar, você que vai fazer, né? Porque não é justo também aprovar alguém que eu mesmo vai fazer o hambúrguer. E agora me diz uma coisa, onde fica esse tio Bento? Na Santo Amaro, dentro do colégio, não sei se era Não, e objetivo. agora você indica, então. Aí eu indico, aí eu voltei e E falei... dá para as pessoas comerem lá dentro do Objetivo? Não sei. Sinceramente, eu não Pra sei. que ele queria marketing? Para os iFood. alunos? Ah, Ele queria só delivery, iFood. é. Ele queria delivery. E aí, beleza, eu toquei o tio Bento. Até outro dia eu fui até ver como tá o tio Bento. Depois no Instagram eu postei uma foto do antes e depois do burger dele. Mudou tudo. Cara, e com o mesmo insumo. Eu vou te falar uma coisa, na moral, era uma coisa que eu gostaria de ter, uma cantina escolar. Sério? Eu acho do caralho, velho. Puta, vender aquela pizzinha de massa Não, do cara, não, mercado. porque eu ia pirar. Imagina o Perrone, Você imagina o tio eu, da o lanchonete. tio da lanchonete. lanchonete. Cara, eu adoro essa molecada, velho. Eu ia fazer uma lanchonete muito foda dentro de uma escola, mas a escola tinha que ser foda. É, porque ia né? ter que Mas ia você ter tá custo, preparado né? pra ser chamado de tio? Cara, já me chamam faz foda, tempo, né? cara. Já me chamam faz tempo. Já me chamam de tio Chico. Tio Ah, eu também sou Então, tio Chico. é. Todo mundo que é careca sou eu. O é. velho da van. O velho da van. E... Você não tá preparado pra usar umas blusas do velho da van? Aquelas blusas floridas, tipo... Como que era o nome? Magnum.
Lembra do Magno, Magno? lembro. Não tô preparado. Não, mas não tem a menor condição. o estigma de bravo aí de vocês. A gente tem essa cara de mal, mas A eu gente não é sou bom, tão né, mal cara? assim, Não, né? eu Sei também lá, não, eu sou rancoroso, mas passa. Ô, Marco, você falou do Brito aí e tal, e eu já vi umas polêmicas com ele. Ah. Que a galera não. Até sair de pé. Manda. Que ele não é hamburguero, enfim, alguma coisa assim. Qual é que é dessa história Não, aí? ele é hambúrguer. Assim. Eu não sei dizer realmente. Eu não posso julgar. Quer dizer, até posso julgar o trabalho dele. Mas a questão é que eu acho assim, o Brito no mercado, eu acho que ele sim, ele tem talento pra fazer, ele já ganhou o ranking em primeiro lugar. Ele não ganharia se não fosse mérito dele. Se não Então fosse bom. seria cuzonice minha desmerecer o trabalho dele. Tá. Eu acho que ele sabe fazer hambúrguer muito bem. Ele criou coisas como, por exemplo, a questão lá do hambúrguer com o anel de cebola e o queijo dentro. O anel de cebola não foi ele que inventou, porque já tinha isso na gringa. Ele deve ter visto em algum lugar, na minha opinião. Mas ele colocou lá o queijo dentro, ficou legal e meio que ficou a marca registrada dele. Então, assim, ele tem talento, a hamburgueria dele é muito boa, Na verdade- só que ele cresceu. E aí Eu a vou gente... te falar, eu já tinha visto isso na BuzzFeed. O anel de cebola? O anel de cebola com queijo dentro. Ah, com queijo eu não vi. Eu vi o anel de cebola na BuzzFeed. Na BuzzFeed, se você olhar ali há muitos anos atrás, se você procurar postagem, tem. Isso aí é muito comum, os gringos fazem Cara, isso pra os gringos- defumar. exato. Mas não é um demérito pra ele. Eu vou falar uma coisa que todo mundo tem medo de falar a respeito do Brito, e eu vou falar. O Brito trabalhou durante um tempo como chapeiro do Marcos, né? Eu fiz um evento com o Marcos também. Eu trabalhei com o Marcos também num evento, Tá. né? E naquela época eu já tinha o meu canal. E eu falei pro Marcos, deixa eu trabalhar, eu não quero ganhar nada, né? Eu não vou te cobrar o dia, eu quero te ajudar, mano, né? Porque eu precisava me inserir nesse mundo Você queria hamburguero. aprender também. Não, aprender não, mas eu precisava participar dos rolês hamburguísticos que tinha, né? E que tinha um nome, e o Marcos tinha uma hamburgada que ele dava. Mas não deixa de ser aprender, porque é uma outra não, estilo, é uma- né? Era a Sim. confraria do hambúrguer. Cara, isso. Sei lá. E naquela época, o Brito colou em mim e E queria. eu não tava nem pensando em você, hein? E eu não tô nem sabendo. ele queria dicas de YouTube. Certo. O Brito, na verdade, ele tem uma vontade muito grande de ser um showman. Mas eu acho Mas que ele é, também, eu acho que hoje o que ele mais faz. Então, ele tem um marketing bom, ele tem ele alguém que tem. assessora ele. Sim. Cara, ele é o cara que mais eu vejo que sabe reaproveitar conteúdo. E ele tá. Assim, você vê que ele não tem uma O que lista. você quer dizer com reaproveitar conteúdo? Ele tem poucas receitas diferentes. Tá. Que ele mostra de visões diferentes e ele não precisa produzir um conteúdo tão vasto como a gente. Então. E ele explora aquilo muito bem, de uma forma que ele cresceu e é reconhecido, e ele é reconhecido, sem ter tanto... Não que ele não tem tanto esforço, mas, por exemplo, você tá fazendo um nhoque de abóbora. Ele consegue dar 10 visões diferentes do nhoque de abóbora, que você tá lá vendo a mesma coisa achando que é outra. Caramba! Ah, eu tenho que estudar esse cara, então. Pode estudar. Eu não sei se é ele ou o marketing dele, mas que fazem isso então, muito bem. Alguém faz isso muito bem. Muito Eu bem. também tenho essa visão. Porque, assim, na minha concepção, o Brito, ele é um bom profissional. Sim. Né? Ele é um bom profissional. Todo mundo tem seus defeitos, ele tem os defeitos dele. Sim, isso aí. Né? Isso sem sombra de dúvidas, né? Mas a minha percepção é o seguinte, cara. Sabe o cara que faz sucesso com uma música só? Eu não vejo nada de novo. Então, mas é que ele não... Eu acho que o forte dele, a minha opinião, tá? Ele pode discordar comigo. Não é a criação. Então, Mas é a execução. É a execução. Ele faz... eu te garanto, se ele tivesse uma hamburgueria autoral, que hoje ele não sei se ele não consegue fazer ou não quer, mas que fosse ele que fosse o cara que ficasse de chefe de cozinha na grelha e montando, ele ia ter um produto fudido. Porque ele sabe fazer. sabe? Ele sabe fazer. Ele executa bem. Ele executa muito bem. Mas talvez ele não seja o cara de criação.
Mas ele é um cara que aprendeu do zero. E eu sei que... Ele é autodidata. Ele é autodidata e ele... Por exemplo, eu comi... Ele queria fazer o... há muito tempo atrás, ele queria fazer o brisket. Tá. Mas ele não sabia como fazer. Ele não tinha nem referência de como fazer, os defumados. Tá. Ele mesmo me contou isso. Ele entrava em contato com os gringos, não sabia falar inglês. Google Tradutor. The Books on the Table. The Books on the Table. Escrevia o que ele queria, traduzia, mandava, o cara devolvia de volta, ele testava e foi chegando. Ele tem uma mão muito ele boa. Vai atrás, cara. Ele vai atrás. Ele não mede esforços, ele vai atrás. Então, assim, eu acho que o esforço dele é inegável. É um cara que, assim... E também ele é muito inspirador pra muita gente, e isso daí eu sempre falei. Porque ele começou do zero, porque cara. Porque ele tem a história da jornada do herói, que hoje faz muito sucesso. Eu não tinha nada, ou eu fui chapeiro do Marcos, ou antes eu fui chapeiro de uma hamburgueria. Eu não tinha nada, ele trabalhava com silk screen. É engraçado. E hoje eu tenho uma hamburgueria, um não sei o que, eu sou um sucesso, dou curso. E ele não faz parte da panelinha, né, também. Não faz parte. Fez, né? Fez e foi... Não se sustentou, Não se sustentou. Eu aprendi uma coisa, que até foi uma pessoa da própria panelinha que postou, e que é o melhor ditado que eu já vi sobre panelinhas. O qual? Quando você não está... Quando você não está na panelinha, ela tá te cozinhando. Então, é isso aí. Panelinha serve pra isso, pra te cozinhar quando você não tá lá. Então, eu também nunca fui de panelinha. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Eu tenho poucos amigos e... É meu jeito, eu sempre fui assim. Eu entendo isso. É o problema de confiar nas pessoas? Talvez seja um pouco de confiar. Mas Marcos, É que eu já vi tanta coisa bizarra. Não, tem as bizarrices. Mas, cara, eu tô há 10 anos nesse rolê. Eu sempre quis fazer o exército de um homem só. Eu também, sempre fui dessa linha. Só que, cara, eu depois, olhando por outro lado... É legal você fazer parte de uma tribo, cara. Eu acho que, lógico, não é... eu não quero ter 1 milhão de amigos. Mas, cara, se você tá no meio de uma galera e todo mundo se ajudando, né? É o que acontece hoje com as bandas de funk, cara. Sim. Né? Cada um tem o seu espaço, mas eu tô na música da fulana, depois eu tô na música da ciclana, a ciclana tá na minha música. Mano, isso te ajuda a crescer de um jeito absurdo. Sem dúvida. Sertanejo faz isso, todo mundo faz isso. E por que nós... Eu acho que a gente tem que fazer isso, mas uma coisa... Então, aí é uma coisa que é a minha opinião. Uma coisa é pegar eu, você e excluir o resto. Entendeu? Porque assim, uma panelinha as pessoas que estão dentro... exclusão, né? Na verdade, é muito mais excludente do que includente. Porque uma panelinha que tenha 10 pessoas e no mundo tem 1.000, 990 estão fora. E essas 990 vão estar falando mal de você. Sim. Não pra você. Porque como você tá na panelinha, as pessoas falam mal entre elas. Então, quantas vezes não vieram me falar sobre esse assunto? E eu até arrumei treta por conta disso, porque eu não vou ser hipócrita de falar ai, não existe, ou nunca existiu e não sei o quê. Mas eu acho que a ideia não é você fazer uma panelinha. Eu acho que é você estar com pessoas e agregar para as pessoas. Isso, acho que é uma troca que é muito válida. Uma troca. Entre todos que estão no mercado. E lógico, a gente também vai escolher com quem que a gente se identifica, né? Sim, não dá para colocar todo mundo. Não, né? Não dá. Mas é uma coisa que é o seguinte, cara, eu acho que... eu falo, tem uma nova geração chegando aí, tem uma nova geração muito boa chegando aí, cara. Sim. Né? Então, por que eu vou ser soberbo em olhar essas pessoas e desmerecer essas pessoas, sendo que eu também, nos bastidores, eu também aprendo com essa nova geração. Sim. Né? Então, cara, eu cheguei numa fase da minha vida, né, que eu falei, cara, eu quero zerar os meus problemas. Mas isso faz até bem, né? Cara, tá me fazendo muito bem. E outra, depois a gente começa a ver uma perspectiva de fazer outras coisas com essas pessoas, cara. Uhum. Eu concordo plenamente, assim, tipo, sempre
o antagonismo, né, entre eu e o Fabrício do Hambúrguer Perfeito sempre rolou, porque lógico, nesse caso aí a gente era conflitante. Mas assim, eu até no Burger Tour que rolou, que eu fui no palco junto com ele, que o pessoal ficou tipo, nossa, os dois estão juntos, né? Pra meio que desmistificar, né? E eu falei que, puta, ter concorrência, pra mim é um espelho. Eu olhar no YouTube que você tem 700, não sei quantos você tem mil seguidores, mais de 700 mil. O Tadeu tem 300 e não sei quanto, 400. Pô, eu falo, uma hora eu quero chegar lá. Agora, se tivesse só eu lá com o meu canal do YouTube, só eu com o meu Instagram reinando sozinho, não tem graça. Não tem. Eu quero competir ali, né? Eu quero estar me sentindo vivo. Eu falei com o Fabrício, né, esses dias aí, ele postou um negócio falando sobre o Smash, né? E eu fui lá e rebati no post dele. Eu falei, eu discordo, né? E aí ele colocou lá, nada mudou no mundo do hambúrguer. Cara, a gente pode ser amigo, né? Discordando, claro, né? Só que se respeitando. Isso, né? Eu acho que uma coisa é você discordar e outra coisa é se você entrasse lá e falasse, porra, você é um escroto. Até porque o amigo você puxa, né, a orelha, você fala, se Larissa, tá errado, eu não né? sou obrigado, Pronto. eu não sou obrigado a falar amém para aquilo que você faz. Exatamente. Isso não quer dizer que o teu ponto de vista tá errado. No meu ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista que a gente chega no mesmo resultado, só que você fala que o Smash pode ter até 200 gramas e na minha cabeça o Smash é até 90 gramas e ponto final. Pra mim, então, mas o Smash é uma isso. boa discussão. Então, mas as pessoas acham. Mas, por exemplo, eu já entrei nessa discussão com o Fabrício. No começo o Fabrício falava, o Smash é um hambúrguer fino, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não é hambúrguer fino, onde tá escrito que é hambúrguer? Porque assim, eu gosto de pesquisar. O Smash, na verdade, ele é a técnica. Ele é o ato de você pegar a bolinha e esmagar na chapa. E aí, beleza. Só que assim, eu acho o seguinte. Se você pegar 200 gramas de uma carne e esmagar na chapa, vai virar um omeletão desse tamanho. Aí você precisa de um pão Aí enorme. você vai Não, fazer... você deixa ele alto. Então, Mas mas aí não é mais... pra Pra mim não é mim, Smash também. ele vira um hambúrguer alto. Não, é o Smash. Então, mas eu entendi entendeu? isso. Mas isso é o meu ponto de vista. Eu gosto de comer o Smash padrão McDonald's. Aquele Mais fininho. mais fininho, Pérez, pão com carne. Se você vier esmagar e me deixar um hambúrguer que tem um dedo, cara, pra mim, ou ele é um clássico, ou ele já começa a ser um hambúrguer alto. Então, mas aí eu também pensei sobre isso no começo. Porque quando, por exemplo, quando veio o Burger... Veio não, né? O Burger nasceu e popularizou o Smash. Já Sim. existia a The Burger Map que fazia Smash, mas sem falar sobre o Sem assunto. pra falar. E aí o Burger tomou o lugar da primeira hamburgueria de Smash, se é que quem é primeiro importa. Mas Não. vamos lá. Importa porque Importa? eu sou o primeiro canal brasileiro de hambúrguer, lógico que Eu importa. sou o primeiro guia especializado Aí, de hambúrguer. Pronto, mas não é legal Eu você sou a ter... primeira mulher Aí, churrasqueira. olha, a gente Então, estamos pronto. rodeados de primeiros aqui. E a gente vai ser o primeiro podcast do Brasil. Não, Perrone, esse a gente já descobriu que não somos. Ah, que droga. Por quê? Ô, voz da consciência. Já tem, chamado Foodcast, já tem, mas não nesse formato. Não, mas a gente é o podcast. Tá bom. podcast. Podcast. Não. E aí o Burger veio fazer Smash, mas o Smash do Burger não era muito fininho. Era médio. 100 gramas ficava uma coisinha assim de 0,8 centímetros. Mas, Marcos... Não, mas aí, por exemplo, eu viajei... eu viajando, tava na Califórnia. Fui numa rede de hamburgueria, que não me pergunte o nome porque eu não lembro, que os caras esmechavam 250 gramas. Tudo bem. E aí eu falei assim, mano... Aí o Fabrício veio com essa ideia de que Smash era fino. Eu falei, não é. E aí, lógico, ficou um burburinho no mercado porque as pessoas não tinham conhecimento. E até eu também tava pesquisando. A gente tava ali, tipo... Ninguém nasceu com a Bíblia... Em que Bíblia do hambúrguer tá escrito não que tá. Smash... E a minha discussão é essa. Se não tá escrito... Então, não tem como provar. Mas você tem uma tese, eu tenho outra, Isso, e tá você tudo vai certo. defender tua tese, eu vou defender a minha, e o Fabrício vai defender a dele. E tá tudo certo. Tem até um outro influenciador, que eu não vou falar o nome, que também... O Fabrício sempre falou que o Smash era o fino. Aí depois ele mudou de discurso. Tá.
Que tudo bem, não tô criticando, Cara, eu acho que é legal. Eu antes colocava bacon no meu blend há 10 anos atrás. Isso. Cara, hoje eu boto a mão na consciência e falo Que não é legal. Que não é legal. Mas era mudou. 10 anos, mudou. Que bom. Que bom. As pessoas mudam. A Até eu gente pode ser que mude de opinião. Isso. E aí ele sempre falou, e eu sei que ele gosta do Fabrício. Ele sempre vinha nos meus posts pra criticar. É o teu hater amigo. Isso, e ele gosta muito do Fabrício. Aí o Fabrício outro dia postou um vídeo falando, não, porque Smash não precisa ser fino. Acho que é esse mesmo que você comentou. Aí eu falei, peguei e enviei pro cara e falei, e agora? O que você vai falar? Aí ele não te respondeu. Respondeu? Eu não lembro o que ele respondeu, mas ele saiu pela tangente. É. Aí eu peguei e falei assim, vai estudar, não sei o quê, porque eu gosto de... Assim, o Fabrício fala que eu gosto de provocar, eu gosto mesmo. Mas, Marcos, é uma provocação que eu acho que é sadia, né? Desde que a gente mantenha ali a compostura, né? A compostura, o respeito. Isso não quer dizer que se você me criticar ou eu te criticar, a gente não consiga sentar, conversar ou fazer alguma coisa junto. Mas a gente não tem que, por exemplo, a gente que tá aqui, eu tô há 12 anos no mundo do hambúrguer, você tá há 10, não sei o que, a Larissa tá... A gente não tem que pensar sobre a gastronomia também, a gente tá criando coisas pro futuro. Sim. Então, por exemplo, pra mim, eu não me importo tanto com a nomenclatura do Smash ou não. Hoje, por exemplo, a gente consegue identificar que tem mais de um tipo de Smash. Que é o Smash que é mais altinho, o Smash que tem as bordinhas crocantes. E tem vários tipos. E a gente não tá participando disso? Sim. E depois, no futuro, o pessoal vai olhar pra gente falando, porra, não sei quem criou, mas sei lá. Tipo, a gente tá participando disso. A Larissa pode falar assim, eu gosto de dar o ponto na carne tradicional. Não, eu uso mais o reverse searing, que é você fazer o inverso. Tá errado? Não, você vai chegar num resultado. E a gastronomia o que eu digo, é isso. No churrasco, o pessoal caga muita regra, né? Isso, tem regra. Eu fiz até um quadrinho, a gente brincou, falou, cadê a polícia do churrasco? Porque só o que me faltava, né? As regras ABNT do churrasco. Isso, eu chamo Talibã do hambúrguer. Talibã do hambúrguer. É chato pra caramba, meu. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua churrasqueira, tem o seu utensílio, né? E tá tudo Tem bem. o seu jeito, o importante Mano, Tem uns que falam assim, vamos demonizar o sous vide. Não. Cada um usa a técnica que exatamente. quer. Exato. E tem gente que é especializada em sous vide. Você tem que usar o equipamento que eu falo pros alunos quando eu dou aula. Ao seu favor. Ao seu favor. Eu muito tempo eu dei sous vide no hambúrguer na aula, mas eu vejo que o pessoal não tem a cabeça aberta pra isso. Não é que eu tô falando pro cara fazer isso na hamburgueria dele, eu quero que ele conheça a técnica. Sim, são coisas legais que você pode usar pra outras coisas, Isso, cara. não precisa fazer hambúrguer no sous vide, mas, puta, você pode fazer 1000 coisas Cara, no você sous pode vide. fazer vários acompanhamentos no sous vide que fica super. Você pode, vou fazer um defumado, regenera no sous vide. E não é uma coisa cara hoje em dia, não é inacessível. Não, hoje é acessível. Hoje é Há acessível. anos atrás era uma coisa inatingível. Aí era uma coisa que eu tinha um sonho de Eu ter. também Thermomix, tinha. eu tô com esse sonho ainda. Puta, eu também eu já tô. realizei na feirinha. O Marcos, quando eu fui lá na casa dele, a primeira coisa que eu vi na prateleira lá, Thermomix. E o meu é o 01. É o porque primeirão, É o primeirão que tem. Nossa. Você comprou logo depois que você viu do Alan? Foi. Logo em Eu seguida? fiz a feirinha e falei, mano, eu preciso disso aqui pra agilizar a minha vida, pra fazer a farofa de bacon. E você usa ele ainda? Não uso tanto quanto deveria. Porque eu tava muito nessa vibe de não cozinhar muito em casa. Tá. Porque eu já fico... Só no fast food, mano. Puta, eu tava só no iFood, viu? O iFood, já devo ter enriquecido o iFood. Mas, puta, eu queria fazer mais coisas. Mas, dá pra fazer tanta coisa lá. Eu já fiz aula. Inclusive, minha primeira vez que eu dei curso oficialmente... Eu tinha dado já curso em outros lugares, mas que eu dei curso oficialmente foi na casa Thermomix, ali no Ibirapuera. Olha só. É que o Thermomix, assim, lá... Ele não foi muito difundido no Brasil, né, Ele cara? é muito caro, né? Então, Ele é mas muito não caro. se fala muito nele, né? Eles Dá pra estão fazer patrocinando sous os vide, né? eventos agora. No Agora dá pra fazer sous Sous vide vide. no Thermomix. Dá pra você fazer o que você quiser, menos grelhar e chapear. É. O resto você faz tudo, Faz uma tudo. refeição E tem completa. algum outro equipamento que você tem sonho de ter? Tem. Você deseja? O quê? Forno combinado. Forno combinado. Forno pode crer. combinado. Mas esse é muito bom, viu? Ele tem a mesma função, assim. É? Não para um restaurante, Não né? pra um restaurante. Não, Mas pra eu casa. quero ter pra
pra eu fazer receita e pra eu brincar. Não, esse é ótimo. Porra, depois mas você aí vê. você precisa ganhar na cena, né, mano? Porque É. um forno mais barato combinado é 60 mil, né? Não. Sim. Dá pra pegar um... De dá 30 usado também. Não, tem mais barato. Não é o da Ratio, não, né? A gente pega outro, né? Ah, mas Que tenha... Não dá pra pegar na o prática, selfie... você quer um prática? Se for pra pegar um selfie cooking... Meu sonho é o selfie cooking center da Ratio. Da né? Ratio, né? O pequenininho, Que é que é isso? o menorzinho. O forno? O nome dele, ele diz Selfie Selfie Cooking Cooking. Center. Ele faz tudo e Tudo. você não faz nada. Ah, como Ele assim? tem todas as receitas. Ele é... Tem uma panela, né? Que você bota lá. A Ratio não tem uma Tem, também. esse daí é o... Puta, eu esqueci o nome. Eu esqueci muita coisa, né? Esse daí também eu já brinquei, mas não é meu, custa também uns 50 pau. Mas o Self Cooking Center é o forno que você põe a receita, você ensina ele a fazer as receitas e ele fala tudo, ó, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Se você quiser fazer salmão Precisa numa pensar. grelha, fazer uma carne na outra, tá beleza. Que da hora. Eu E fui ele fazer tem- aula lá na Ratio, né? Ele tem um, Ele tem um- catálogo de receitas, é É o isso? XS, já vem com um catálogo de E receita e você, pode inserir ensinar. mais várias. Você pode ensinar. Ele E tem eu fui inteligência lá, artificial. tinha um casal que ia comprar pra casa. Eles falaram, não, minha empregada, eu vou comprar pra minha empregada já deixar no esquema, a gente chega e só liga. Porque você consegue fazer várias coisas porque não dá gosto. Mas aí, meu brother... Da hora. Na aí- época era uns 15 mil, agora deve ser um pouco mais. O pequenininho, que é o XS. Mas mesmo assim, cara, pra você ter um negócio de 15 pila na sua cozinha, é... Ah, mas se eles me Eu quero ter um patrocinarem... Não, daqueles fornos. patrocinando assim, Forno tudo não. bem. Fogão de 6 bocas. Qual que é a marca? Você vendia na época do projeto? Tipo Puta, Lofra. esse é animal. Lofra também. Lindo, né? Também, meu. Sonho de consumo também. Você é muito consumista, assim, tipo, utensílio? Você é um maluco que aparece as coisas no Instagram de cozinha e você sai comprando? Sim, eu gosto de tudo que tem. Todo lugar que tem coisa de cozinha eu vou e compro. Tanto que você vai ver lá. Você foi lá na gravação. Você Eu tem- não preciso ter tudo. Não mas precisa. eu tenho fatiador, moedor, Thermomix, chapa vitrocerâmica. Eu só não tenho ainda um broiler. Mas que em breve eu terei meu broiler da Vulcan. Olha só. E que também era um sonho. E que mais que eu não tenho? Aquela tua chapa, eu achei ela bem legal, cara. Minha chapa é boa, minha chapa é Eu muito achei boa. tua chapa bem legal. É uma grandona, tudo, É. só que não dá pra transportar, né, aquela Sim. chapa. Eu tinha, depois pra fazer evento, eu tinha a da vitrocerâmica da Evo, mas nem tem mais pra vender essa chapa. Mas aí é muito Nutelinha, né, mano? Mas é boa, mas é Não, boa. mas é muito Nutella, né? Não, é boa pra evento, é boa pra evento. Mas você vai ver, acha tá que se você... Vamos entender o seguinte, vamos lá. Você tá num puto evento de hambúrguer. Aí tá lá o Sir Marcos com uma chapa de vidro. Você acha que você chama atenção com aquilo? Chama, porque o cara vai falar, você tá cozinhando aonde? No fogão de indução? Mas- Eles acham que é um fogão de indução. Então, mas aí, mano, eu acho que você não passa ali um pá. Mas é que eu gosto de evento, eu faço na churrasqueira, só na se me churras- proibirem. Na churrasqueira, ok. Mas você fazer um evento com vitrocerâmica, mano, eu olharia pra você e falar assim, mano... Mas às vezes não pode gás, né? Não, mas eu queria Aí eu- falar, o que esse tio veio fazer aqui? Volta pro apartamento eu- que, né? A chapa é de... É de vidro. É Desse parece um material fogão. aqui? Isso. É. A chapa. E você a põe o chapa. hambúrguer Não direto risca? nela. Não, Não. Risca um pouco, mas é normal. mas foi feita pra isso. É. Ela foi feita pra isso. Nossa. Tinha uma hamburgueria aqui em São Paulo que ela era tocada numa vidrocerâmica. A Nunca Chips vi, Burger. gente. Não, era a Slider. Ah, sim. A Slider, inclusive, fui eu que indiquei na época, porque eles tinham um problema, porque como eles queriam fazer o slider com muita água, Sim. quando eles usavam com aço carbono, que é o material da chapa convencional, baixa a temperatura e a vitrocerâmica não baixa, porque você tá com a resistência ali diretão. Então eu até falei, puta, vai lá, eu conheço, né, o Henrique, que trabalhou lá na Evo. Pena que não foi pra frente, né, mano? Agora os caras fazem no forno combinado, aí eu acho que complicou. Ah, mas eu acho que pra algumas coisas é legal essa chapa. Não pra fazer um hambúrguer, mas daria pra fazer várias outras coisas. Não, dá pra fazer várias Tudo, coisas. Você pode é. usar tela de fogão, se você quiser. Então. Ela realmente é muito boa. Ela é do caralho. Mas ela não pegou, talvez também porque... pelo preço, sei lá. É. Mas hoje a gente tem a realidade aí da chapa convencional, que... uma chapa da Vulcan aí que todo mundo quer.
que é Quanto é uma bacaninha. chapa? Se for da Vulcan, vai ser por volta de uns 9 mil reais. E essa é De 90. a antiga, né? Que agora nova? tem a que controla... Ah, não, aí o céu Controla é o o quê? limite. Controla a temperatura. Controla a temperatura. Você bota assim, eu quero que ela mantenha 200 graus. E aí ela sabe como manter os 200 graus. Ela vai. Tá. Só que aí, então, mas aí vai para as alturas porque ela não é mais a gás, ela passa a ser elétrica. E aí e ela aí vai Só ter que ela é uma elétrica trifásica, não é? Ah, sim, é trifásica e ela vai ter os sensores, porque eu já perguntei como que funciona isso, né? Tem os sensores nas áreas da chapa, porque, por exemplo, você põe um hambúrguer aqui, a diferença de temperatura daqui é enorme, né? Sim. Então eles têm que ter uma rede de sensor que vai ver, aqui tem um hambúrguer gelado, baixou a temperatura, tenho que subir. Nossa, e a ela- chapa mesmo se autorregula, mas aí eu acho que a gente vai falar de 40 mil pra cima. Ela se estabiliza, então. Caramba. Ela tem Em pontos todos diferentes. os pontos são iguais. Quando abaixa Da um hora. ponto num determinado lugar, ela só aquece aquele ponto. Ô, Marcos, e essa essa novidade dos hambúrgueres defumados, o que você acha? Pô, eu acho muito bom. A primeira vez que eu comi um hambúrguer defumado é até legal falar. Não existia pra vender. E aí o que aconteceu? O Reinaldo Lee e o Daniel Lee o Daniel Lee ia fazer uma sessão de fotos e o Reinaldo Lee falou pra mim, cara, vai ter uma defumação do meu irmão, do Daniel. Ele vai fazer uma sessão de fotos, vamos passar a madrugada defumando? Eu falei, vamos aí. Aí eu falei assim, vou levar uns burgers pra gente comer. Eu pensei de fazer em cima da Firebox. Firebox. Eu falei, a gente faz, eu levo o pão, o burger, a gente come, porque não ia estar nada pronto, né? Aham. E aí a gente falou assim, Mas por que não, né? Defumar. exato, né? Vamos ver o que acontece? Jogamos pra dentro. Acho que nenhum dos três ali tinha feito antes. A gente jogou pra dentro do pit e comeu. Falou, caralho, é muito bom Que da hora. isso aqui. E lógico, na gringa já tinham feito certamente, ou em algum outro lugar, a gente talvez não conhecesse. E, puta, ficou muito bom. E aí eu comecei a ir atrás, porque uma outra coisa que eu gosto muito e que eu vou começar a gravar, não demora muito, é defumação. É uma coisa que desde da época lá do Boss BBQ, que eu conheci o Botino, o André De Luca e o Tossi, e eles nem tinham aberto o Boss BBQ. E eu falei assim, eu tô indo pra Austin. Me dá um roteiro aí, porque eles tinham acabado de voltar. Me dá um roteiro que eu preciso conhecer a defumação. Nunca tinha provado. Não tinha aqui no Brasil, eles não tinham aberto. Eu só tinha comido hambúrguer lá. Não tinha, tipo, brisket, essa parada, nada disso. E aí ele falou, vai em tal. E um dos que eu fui foi o Franklin Barbecue. Que pra mim, Pegou até aquela hoje, fila enorme lá. aguentei. No sol do Texas. É engraçado como a tradição muda, né, cara? Tipo, o americano fica 4 horas numa fila sorrindo, sem reclamar, pra comer onde gosta. Aqui a gente chega num lugar, tem uma fila de 10 minutos. Você vaza. Você vaza. Eu não tenho essa paciência, mano. Não, e lá eu sem boné, no sol do Texas, querendo comer. Eu falei, mano, eu vou comer aqui. E eu já vi que o bagulho era complicado. Porque eu colei na fila lá, a mulher já falou assim, até aqui eu garanto que tem carne. Daqui pra trás, talvez tenha. Depende do que alguém peça. Caramba. E eu tava no daqui pra trás. E você ficou. Eu falei assim, eu não tenho horário e se eu não comer hoje, eu vou comer amanhã, mas eu vou comer. E aí eu entrei, peguei Mas brisket, você perde pulled um dia pork. nisso, né? Perdi. A tarde toda ali, desde Mas conseguiu Porque não é comer. que eu cheguei lá 1 da tarde, cheguei lá 11 da manhã. Sim. E foi comer que horas? Depois da 1. Fiquei na fila 2 horas brincando. E Marcão, me diz uma coisa, você tá querendo ir para um outro mundo agora, que é o mundo da defumação. Você acha que vão te endemoniar? Lógico que vão. Vão falar que eu faço tudo Vem errado. de É mim, normal, né? Mas eu já faço faz tempo. Só que eu não gravo o que eu faço. Eu faço pra eu comer. E também não é sempre que eu faço, porque eu também não tenho tempo. Não tem como fazer toda hora, né? Fazer um brisket, eu gosto de fazer demorando 9 horas pra fazer. E eu não faço no forno, porque não é comercialmente, né? É fazer como... da forma tradicional, do jeito sofrido. É a mesma coisa. Por exemplo, eu aqui de vez em quando eu venho e faço as minhas pizzas aqui pros convidados, né? Cara,
Eu gosto de fazer pizza no estilo tradicional, que a massa vai demorar 2 dias para pessoa fermentar. para fermentar. Eu né? também fiquei muito na pandemia, eu fiquei na vibe da massa, que era o que tinha pra fazer. Eu fazia pão, aqueles pão rústico na panela. Você pegou você pegou a moral? Peguei, fiz até o levan do zero, cara, depois deixei morrer tudo. Porque Teu pão sai redondinho, dá o saltão de forno? dá, eu aprendi como dava o saltão É. de forno, mesmo num forno convencional. Mas aí eu tive que fazer um tanning no meu forno. Tipo, porque o forno convencional é uma bosta, né? Essa que é a Sim. verdade. Aí pra você conseguir... Mesmo com a panela, você teve que ainda fazer um tanning? Eu tive que tirar o forro pra chama bater direto na pedra. Tá. Olha que da hora. E aí uma pedra grossa boa esquentava pra caralho, colocava no talo, colocava o termômetro. E aí ele passava, acho que pegava uns 250, que é o que dá pra pegar no forno. Você sabe que convencional. esse forninho que a Larissa tá falando aí, eu tenho um exatamente igual esse aí. Qual que é esse aí? É um... Pode falar a marca Eu aí. não Acho que é um lembro, Brastemp. Não lembro. Ah, tá. E, É, cara, Brastemp. e ele tem a convenção. Ah, tá. Mano, ele, Aí já- ele já- ele chega a 260. Ele é bom. Ele é bom. Então, quando tem a convenção. Investe vai. nesse, meu. E vale a pena. Eu tenho um outro sonho aí da Nova, que é gringo, não tem, é um mini forno combinado. Ele é como se fosse Tipo um air esse. fryer. Não é porque air Não, fryer mas ele nada mais é, do que um forno cabe mais que um. A air fryer é um forno de convecção. Ele é um mini forno combinado. Ele é feito pra ficar na sua casa com todos os recursos do profissional. Então, um dia que eu for viajar aí de novo. Você sabe não que demora. eu fui na casa do Tadeu há pouco tempo gravar com ele? Cara, ele trouxe uma air fryer lá de fora que ela faz tudo. Ah, ele comentou que o irmão dele deu pra ele, não foi? Mano, que negócio Eu não sei o que louco, que é, mas- velho. Que negócio louco. Eu sou esse cara louco aí. Eu que também sou, Quando eu cara. entro na loja, velho, eu quero comprar tudo. É que, por exemplo, tem aquele bazar da Le Creuset, fudeu. Eu compro, não é porque eu Nossa. preciso, é porque eu Quero. quero comprar, velho. Porque eu gosto. Ele tem umas Le Creuset lá Nossa. em cima do fogão dele. Apaixonante. É, só que ele deixou uma cair no chão. Puta, uma trincou. grande, uma caçarola Quebrou? grande, trincou. Trincou por fora, Ficou dá pra personalizado. usar, mas, mano, sabe aquela dor que dá Pô, no 1.500 coração? pau, mano. É isso aí. Marcos, Chorei. o papo tá super bom. Cara, eu acho Tá que uma vai delícia, ter. né? Eu vou falar uma coisa aqui. O Marcos era pra ele fazer parte disso daqui. Pode crer, ó. Quando a gente sentou pra idealizar esse projeto, esse cara era pra estar aqui. Cara, é um cara muito bom de papo e eu acho que vai ter que ter Parte 2. a parte 2, porque tem muita coisa aqui pra Nossa, falar. né? Tem muita coisa E passou pra falar. muito rápido, mano. Passou. Foi. Quanto Né? tempo que é? Cara, não até tem. 2 horas. Mas, não, mas Depende. a gente chega no limite de 2 horas. Ah, mas da hora. Já são 4h20, É, Tá na hora. tá na hora. quero agradecer pela sua participação. Foi um prazer. Eu tá que agradeço. Foi um prazer. Não sabia, Papo eu não bom. sabia que eu falava tanto. Mas é legal, cara. Porra, Porque normalmente eu sou quietão, né? Sim. Aí quando eu fico à vontade, eu fico assim. Ficou à que nem vocês vontade? viram. Fiquei de boa. Aí sim. que bom, cara. Fico muito feliz. Cara, essa é aquela hora de você fazer aquela Merchan. o seu merchanzola. Vem daí o seu peixe, né? Curso, rede social. Até é sua. Então vamos lá. Guia do Hambúrguer em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, aliás. Tô Você no já, tá, TikTok. você já tá fazendo dancinha? Não, não faço Ainda não? dancinha, mas uma hora eu vou ter que chegar lá, né? Vou fazer dancinha. Não, eu faço a receita. A Tela tinha falado do blend de picanha, eu fiz o teste ali do blend de picanha, com picanha, sem picanha. Bacana. Foi da hora. Agora no YouTube, vou registrar que tô completando 10 mil seguidores. Vamos ver Parabéns, se mano. quando eu voltar Parabéns. eu consigo Um tá ano, com um mais. ano. Um ano. Agora parece que tá melhorando um pouco aí. Legal. Mas Tamo no mesmo time aí. tô aprendendo o YouTube, né? É uma coisa que a gente tem que aprender. Enquanto não se envolve, não vai. Você tá gostando, cara? Eu tô gostando. Assim, o que eu acho que o YouTube dá muito trabalho. Dá. Mas eu tô gostando, porque é uma forma de também eu fazer outras coisas, né? Por exemplo, eu não gravo só hambúrguer, eu gosto de fazer porção, vou começar a fazer doce, vou fazer defumação. E é isso aí, tipo, é um lugar também pra mostrar meu trabalho, porque as pessoas só acham que eu só faço hambúrguer, Uhum. e não é verdade. Não só faço hambúrguer, como faço outras coisas, então é uma forma de eu mostrar. Eu vou te chamar no meu outro canal pra gente fazer pão junto, mano. Vamos fazer pão? Vamos fazer pão. Vamos, demorou. Bom, e tá convidado pra gravar comigo Aí, também. pronto. Bora fazer um Bora churrasco fazer também, eu gosto de fazer churrasco. churrasco. Pronto. O que tiver que fazer de comida, eu faço. Se eu não souber, eu aprendo. Tem curso, Marcão? Tem curso. Então,
Tem curso agora, tem curso online, então quando tem turma aberta, se não vocês se inscrevem e ficam esperando, é cursoguiadohamburger.com. O curso presencial vai rolar em setembro, então 24, 25 e 26, focado em quem vai abrir uma hamburgueria ou para quem já tem. Então é um curso bem profissionalizante. Quem quiser ir, que já aconteceu de aluno meu falar, eu vim só porque eu gosto de hambúrguer ou só porque eu sou gordo. Depois o cara pega e abre a hamburgueria, é normal também. Então vai lá para aprender. É um curso de um dia que é só de cozinha, sou eu que dou. Ou 3 dias que a gente visita as hamburguerias e também tem uma aula de administração, uma aula não, de como abrir equipamentos, administração, CMV, tudo que é de administração também rola, que é o 3º dia, não sou eu que dou, tenho consultor especialista nisso. E é bem bacana os cursos também. Eu tô dando curso desde 2017, que eu comecei até num congresso de carne lá, o Capital Meeting da Berlota. Que ela fez esse evento e foi a primeira vez que eu dei um curso oficialmente ali pra tanta gente ali, lotou, né? Muito legal. E todas as redes sociais, tem a lojinha também, quem quiser ir na minha lojinha comprar. Baba tem lojinha. Tem lojinha, tem prensa, tem manteigueira, tem a linha FIFO completa. Tudo que é equipamento aí de fast food que ajuda no seu dia a dia, que todo mundo fala às vezes que, não vou pagar isso, mas porra, é um negócio que ajuda de verdade. Eu também no YouTube também tem vídeos com review e mostrando como usar os produtos. E é isso aí, ó. O Perrone já tá... Cara, já é tá muita com sono. coisa. Não sei nem como que você Abriu dá a caixinha conta de de tudo isso. Pandora, Meu Cara, eu Deus. não dou muita conta. Hoje eu já trabalho com 2 pessoas, eu precisaria de mais 2, mas não tem como. É muita coisa. A nossa vida precisava ter 30 horas, mano. Essa é a real. Eu precisava de um clone meu pra eu mesmo ficar descansando. Sou eu, me nossa, paga? eu Eu posso ir no Pode teu... ser? Pode, Você cara. faz um rolê, eu faço outro. Isso, demorou. Pronto, combinado. Então é isso. E eu queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também, ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? Então é isso aí. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Fomos! Valeu!